pareceres do Ministério Público, né, que o juiz ouviu o Ministério Público por 3 ou 4 vezes, contando a última, eu acho que é a 4ª vez já, o parecer ministerial, e nunca saía. E, coincidentemente, é o mesmo juiz da Inepar. Então, assim, a gente sempre falava, aí o pessoal sempre perguntava, e aí, qual que vai sair primeiro, Lupa ou Inepar? Eu falei, cara, é uma coisa que só o juiz é que sabe. Talvez nem ele ainda nesse momento saiba, porque não depende só exclusivamente dele, né? Ele tem que ouvir o administrador judicial, o Ministério Público, às vezes até as partes mesmo. Então, assim, o pessoal gosta de tentar pular de galho em galho, vou tentar pegar X% nessa daqui, que vai sair primeiro, depois outro para outro, depois outro para outro, e acaba perdendo, às vezes, tudo porque, por falta de estudo mesmo, né? Sim. Hoje vai sair primeiro. Eu até conversei com uma pessoa, acho que em junho desse ano. Eu falei, hoje já tem bastante tempo que fala que vai encerrar a recuperação judicial. E eu levantei até um questionamento no grupo. Para que quem tivesse comprado na empresa entrasse em contato com o RI e requeresse a ele que respondesse se os acordos que estavam sendo feitos naquele... Eles criaram um site lá, atrelado aos autos principais, para que fossem feitos alguns acordos até um valor determinado lá, não sei se 40, 50 mil reais. E assim, eu acabei fazendo alguns acordos. E eles fizeram os acordos, juntaram, o juiz homologou, mas eles não cumpriram. Cara, é um negócio gravíssimo isso, porque se tem um credor aí com uma quantia relevante, o cara começar a achar ruim esses descumprimentos, essa inadimplência e requerer, às vezes, até uma convolução em falência, imagina como é que o mercado não ia bater no papel, né? Até a empresa se explicar, falar, não, peraí, não é assim, ele já houve outros casos. Então, assim, eu já estive comprado na empresa, não é o tema de hoje, mas assim, eu estou aproveitando o gancho até para falar da importância de estudar mesmo os cases, né? Porque, assim, são processos bem mais complexos, são empresas que estão em recuperação judicial, a gente sabe que o simples fato de operar na bolsa, na renda variável, já é complicado, já é difícil. Agora, imagina operar empresas que estão nessa situação especial, né? Que, inclusive, elas são arroladas lá na B3 como empresas em situação especial, por conta dessa recuperação judicial, empresas que estão em RJ. Sim. Então, assim, elas, por essa peculiaridade, a gente deve até estudar mais. Claro. Então, assim, galera, por esse motivo, já estamos aí com 32 pessoas online, eu assisti, eu acho que alguém compartilhou, não sei se for o Matheus, alguém compartilhou no grupo um vídeo, Felipe, seu, onde você falava ali mais ou menos sobre o case da Lupa. Eu achei bastante interessante a sua explicação, bem sucinta e assim, bem clara. Eu falei, cara, eu vou entrar em contato para ver se ele não tem interesse em estar batendo um papo conosco. Claro. E até assim, Felipe, eu tentei fazer um bate-papo com a administradora judicial. Falei, eu, como advogado, vou ver se eles não querem bater um papo, até jurídico, nem tanto mais relacionado à Lupa, mas assim, para que eles comentassem as peculiaridades das empresas em recuperação judicial, os procedimentos, questões de... para que até o pessoal que tem alguma empresa em carteira nessa situação entendesse um pouco mais como funciona a recuperação judicial. Claro. Tentei por umas 2, 3 vezes, eu acho que até por conta da correria, falei com a Elo, a Elo falou, cara, se você conseguir, eu vou tirar o chapéu, porque eu também já tentei fazer uma live com ele umas 2 vezes, e isso a própria Elo trouxe, e falou que não havia conseguido. Eu falei, o máximo que eu vou conseguir é um não. Sim. Mas, assim, eu gostei demais, Felipe, sinceramente, da sua explicação, e por esse motivo, nós estamos cá hoje. Sim. Então, assim, vou deixar a palavra para ti aí, agradecer a todos os presentes aí, desejar uma boa noite aí, e aproveitem o máximo aí o nosso convidado, o Douglas, para a gente estar batendo esse papo especial aí sobre a Lupatec, até um papo em geral mesmo sobre o mercado. Sim. E a palavra está contigo aí, Felipe. Felipão, só antes de você começar aí, queria te agradecer, né, em nome do projeto aí, fazia tempo que a gente não tinha uma livezinha boa, né, Dan? Então, hoje eu acho que vai ser uma live boa, nós estamos com um público bem legal aí, tem mais gente mandando mensagem, entrando aqui, e vamos bater esse papo sobre Lupatec aí. Tem aqui mais ou menos
Já já bati os 50 sócios aqui, com certeza. E seja bem-vindo, fica à vontade, tá bom? Obrigado. Não, começando, acho que é legal até a introdução que o Danton fez de empresa que passa judicial, né? Porque acho que, enfim, eu acompanho isso também há alguns anos empresas assim, e são cases complexos. Acho que se pegou uma noção, talvez de 2 anos para cá, vai, que isso a bolsa popularizou cada vez mais, e teve ali o caso de Viveira, que ficou muito famoso, a ação saiu de 1 para 10 em poucas semanas, aí PDG 100%, aí Lupatec que teve, quem viu a arbitragem também em 2020 não era nem a RJ em si, mas a ação também subiu 100% em 2 de janeiro, 3 de janeiro, sei lá. Então o pessoal vê aquilo e quer pegar esses movimentos, né? E é um pouco mais complexo que isso. Claro que eu também, todo mundo opera em cima, às vezes, de acontecimentos, né? Ou seja, essa licitação mesmo de Lupatec, se ganhar, obviamente, é uma coisa transformacional, mas pode perder. E o problema é que as pessoas entram, não, quando sai o resultado, quando é isso? Cara, como você está falando da RJ, a licitação também é extremamente complexa, assim, não é... Você está falando de uma licitação de um aeroporto, por exemplo, que é na B3, com autoridades. É um papel que o pessoal, papel não vai estar online, né? O pessoal preenche ali e manda para o site da Petrobras, da Pet Connect, que é o site lá, e aquilo vai vir a público quando os caras disponibilizarem. Então, assim, acho que é normal, todo mundo é ansioso, mas às vezes essa ganância de ganhar, o que você falou, o pessoal fica pulando de galho em galho quando vê, pagou corretagem, não pegou nenhuma variação tão grande, e é comum, né? É normal, mas é que essa ansiedade existe, né? Sobre o case em si, sei lá, acho que é que eu opero há muitos anos, então acho que a primeira vez que eu comprei o papel, sei lá, 2009, 2010, mas por outras razões, por ser essa especulação mesmo, até outra época, né? A empresa ainda não tinha tido nem Lava Jato, que acabou afetando todo esse setor, então era outra coisa, né? Mas se a gente pegar a empresa mais recentemente, né? Eu vou já pular para frente, que o processo de RJ e tudo mais, a impressão que me dá, e por isso que eu comecei a acompanhar o case, porque assim, acho que a gente tem empresa de RJ de muitos jeitos, né? Não é que uma é melhor ou pior do que a outra, são jeitos diferentes. Você tem empresas que não estão operacionais, você tem empresas que estão baseadas só em ganhar alguma ação, algum crédito, mas não estão operando. E, na verdade, a grande vantagem da Lupatec é que você vê a capacidade instalada é muito grande. Então, é uma empresa que, se escalar, em teoria, vira lucrativa mesmo operacionalmente, até de forma simples. O que muitas vezes não é verdade. Eu nem gosto de ficar citando outros que depois... Não digo nem de recortar, porque o pessoal acha que eu estou falando mal. Eu gosto, eu fui acionista da Enepar, até gosto, mas que nem Enepar já é um caso... Estou usando como exemplo só, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um caso um pouquinho diferente, porque, por exemplo, não está tão operacional assim. Isso não quer dizer que é ruim, pode até se virar operacional, valorizar até mais. Eu quero dizer assim, a vantagem do Lupatec seria essa previsibilidade, não sobre Nepar, sobre empresas RJ que estão em outra situação. E a escalada, né, de operacional é muito rápida. Então você vê, a fábrica em Nova Odessa mesmo, que é que produz válvulas, né? Eu acho que posso falar o número errado agora, mas é mais de 100 mil metros quadrados e a fábrica, na verdade, tem 16 mil. Então o que eles têm para, digamos, vender ali de terreno é 100 milhões. É mais que o valor de mercado da empresa. Então, assim, são essas pequenas coisas que às vezes não estão tão no radar que fogem, né? Mas começando de forma um pouco mais tradicional, que eu desembestei a falar e fugi. Fica à vontade, fica à vontade. Não, mas a empresa ensina, só para explicar, às vezes tem gente que investe, mas eu próprio também, óbvio, não sou do setor, sou advogado, então assim, a gente lê, a gente vê as coisas sobre a empresa, vê as licitações, mas claro que o engenheiro saberia até explicar mais os detalhes, mas a empresa ele tem 4 hoje unidades industriais, a maior em Nova Odessa, que faz as válvulas, tem uma. Sim, alguém fez o comentário exatamente. Esses terrenos lá no processo deram em garantia do BNDES. Pegaram a fração ideal para chegar na ajuda do BNDES, é isso mesmo. Mas ela tem 4 unidades, né? Que é a de Nova Odessa, que faz mais válvulas industriais. Tem outras coisas lá também, mas é principalmente válvulas para o setor de petróleo. Tem a de Veranópolis, que faz válvulas. Também faz válvulas para gás e petróleo, mas tem as válvulas de mais industriais, né? Que na verdade, apesar da empresa ter esse mercado, quando você olha, eu digo até infelizmente que acho que é um mercado que talvez a empresa vá trabalhar mais no futuro, mas ela é muito focada em óleo e gás, então ela tem válvulas industriais, as marcas são conhecidas, mas as vendas hoje, infelizmente, não são tão representativas, mas tem essa fábrica lá. Tanto que essa fábrica também tem coisa de fundição, que eles passam para terceiros, mas assim, quem já viu, como posso dizer, terceirização de indústria, a margem é horrível, né? Então, assim, eles fazem isso mais para ocupar espaço, que isso... O Rafael nunca disse que é o presidente, mas assim, minha impressão, isso não dá dinheiro. É que tá parado lá, ele pelo menos coloca para funcionar, enfim. Às vezes um funcionário que está sem trabalho, ele coloca ali, mas não é o ideal, né? Aí tem a fábrica de São Leopoldo, que eu acho que até eu comentei, é a grande virada para mim da empresa, né? Porque é onde faz cabos, que hoje é uma fábrica parada, e o Rafael até comentou isso, é uma informação que eu não tinha, mas ele comentou até no último conferência de resultados, que é a maior fábrica de cabos de ancoragem do mundo, né? Do mundo. Porque, na verdade, não tem em outros lugares, né? Porque, assim,
esse tipo de cabo começou a ser feito aqui para o pré-sal e com a Lupatec em cooperação com a Petrobras. Então, na verdade, é até uma tecnologia um pouco diferenciada mesmo, né? Então, a capacidade operacional dali é maluca, digamos assim, tá parada, né? Você não tá usando aquilo, né? Tá tudo parado. E você tem a fábrica de Feliz, né? Que eles agora entraram também na questão de fibras para postes, né? Na verdade, para simplificar, poste, né? Eles até ganharam um contrato com a Celesc lá de 1 milhão, o contrato ainda pequeno, mas ele até comentou na última conferência que também estava em negociação com outra empresa de energia elétrica, uma distribuidora de energia elétrica, né? Não comentou qual, não falou o estado, mas disse que poderia sair algo. Então, assim, simplificando, né? Essas são as unidades operacionais. Qual que é a atual situação da empresa? Se você vê nos últimos anos, você vê que a receita vem aumentando, até porque ela também depende muito do setor de petróleo. Você pega o faturamento dela, é muito focado em Petrobras mesmo até, né? Apesar de setor de petróleo como um todo. E isso até sempre cai até na pergunta da recuperação judicial, que o pessoal pergunta, pô, sempre perguntam isso em conferência de resultados, acho que já há uns 2 anos para o Rafael lá. Se sair de RJ, não vai poder ter contrato com mais empresas? E ele sempre dá uma resposta, não vou nem falar que é ruim, mas porque não é muito conclusiva, que ele fala, olha, a maior parte das empresas não se importa muito, as que se importam a gente não pode ter contatos. Então, eu nunca sei o quanto a RJ também influencia em poder aumentar as vendas ou não. Mas digamos que a Petrobras, enfim, se você pegar campos de petróleo no Brasil, a Petrobras é a operadora, que é quem faz as licitações, compra as coisas, em 93%. Você tem na NP, né, público. Então, assim, de produção, acho que ela tem 78%, mas como operadora, é 93%, porque é ela que toca, tem... Então, assim, realmente está focado na Petrobras as vendas de válvulas, de cabos, então até que são as licitações que o pessoal acompanha, né? Então, Felipe, assim, vai lá. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Claro. Você acha que eu não vou falar um monopólio, mas essa prisão, esse único cliente aí, que ele corresponde a X% quanto ao faturamento aí da empresa. Então tá, eu só vou produzir para Petro. Você não acha isso um pouco perigoso? Pode acontecer o que deu lá em 2015, salvo engano, né? Sim. Não, Perder licitação ou comprar material para fazer e não dar certo, apesar que hoje o Brasil é outro, né? Hoje a direção da Petrobras é outra, né? Você pode ver que só tem a crescer e o negócio não recua, só anda, né? Porém, a única coisa que eu fico preocupado como sócio é isso. Não, é uma excelente preocupação. Eu diria que, assim, o que eu estou vendo, talvez, de positivo, no sentido até em relação a isso. Primeiro, isso realmente é uma prisão. Eu acho que a empresa, infelizmente, nunca vai sair completamente disso. O que eu acho que aconteceu um pouco, que melhorou um pouco o cenário, é que nem a gente vê até na Bolsa, né? Surgiu a PetroRio, que hoje já opera, acho que 2 ou 3 FCPOs. É a maior anônima do país, né? A maior... exatamente, das Júnior. Você tem a Enalta, que também opera um em Atlanta, que para toda hora, mas é um FCPO lá, o pessoal até brinca. Você tem a Petro Recôncavo, que na verdade, até eu perguntei, acho que há 1 ano atrás, uma conferência lá pro Rafael Sojudava, ele falou, a gente só atende quem atua em águas mesmo, né? Tipo no offshore. Onshore, a Petro Recôncavo é só quase onshore, então é um cliente menor, mas a 3R também, e a gente vê alguns desinvestimentos da Petro que abrem brecha, né? Vendeu alguns campos aí até para essas juniors mesmo, que abre brecha para elas, né, também serem clientes. Mas eu diria que se livrar completamente da Petrobras vai ser difícil, mas eu diria que curiosamente, tem vou chamar até de ganho, um colateral que acaba ajudando de alguma forma. Isso acho que até um pouco independente, claro que é preocupante ser empresa formal, né? Mas é um pouco independente até de governo e de tudo, porque é uma coisa que vem lá de trás, nos últimos anos ninguém mudou, flexibilizaram, mas não mudaram, que é a questão do conteúdo nacional. Porque se a gente estivesse lidando talvez com uma empresa com o mercado completamente aberto, seria muito mais fácil para alguém exportar para cá, por exemplo. Hoje a gente tem a regra de conteúdo nacional que acaba, claro que também ajuda concorrentes da Lupatec brasileiros menores, mas impede, digamos, uma profusão de materiais, às vezes, claro que a própria Lupatec, o Rafael Flores traz coisa da China e monta aqui, mas impede a venda direta, né? Isso acaba tendo que ter um intermediário no Brasil, a Lupatec acaba sendo um deles. Então, por um lado, você tem sim esse problema muito grande, por outro, você tem algum nível de proteção com a questão do conteúdo local, mas claro, se a Petrobras for mal, ou parar licitações, ou não chamar, porque não é questão dos cabos, né? Ela ganhou um contrato de cabos de ancoragem de 80 milhões, que tinha 2 anos de duração, acabou agora em agosto, a Petrobras não contratou, assim, ficou em aberto, né? Finalmente uma empresa privada, claro que ela também pode chamar cotações e não contratar, mas é mais raro ter esse tipo de contrato que vê licitação, né? De deixar em aberto um saldo, porque a licitação tem todo um padrão, né? Exatamente. Sim. Tem essas questões burocráticas, então o cara conduz de outra forma, né? Então,
é um problema, mas pode ser uma solução. Mas o que a empresa vem fazendo, do meu ponto de vista? Vem tentando criar mercado sem gastar tanto, né? Então, assim, por exemplo, o caso de Feliz. A fábrica de lá estava quase parada. Eles arranjaram a solução dos postes, que, digamos, também acaba sendo mais com empresas privadas, mas também são distribuidoras, né? São empresas bem reguladas pelo Estado, também é até procedimento licitatório, muitas vezes, não sempre, mas já é um novo mercado. Você tem ali também, mesmo no caso das questões dos cabos de ancoragem, agora essa questão está até sendo debatida no Congresso. Eu acho que já passou na Câmara, agora está no Senado, se não estou enganado. Que é a questão das eólicas offshore. É que isso vai demorar, que nem eu digo, isso não vai tirar cotação agora. Essa coisa, o próprio Rafael comentou isso, que acho que ele estimava em 2025 para ter pedido isso. Então, assim, obviamente isso não vai fazer o papel subir hoje, mas isso realmente talvez demandasse até mais para o setor de petróleo de cabos. E lá provavelmente vão ser várias empresas diferentes de energia, né? Então, assim, esse horizonte existe, mas hoje ela realmente é muito dependente. Mas qual que é o cenário que você vê? Até o pessoal que fala mais de commodities, né, e tudo mais ali de petróleo, o investimento em petróleo caiu muito no mundo inteiro, né? Assim, de novos campos, as questões SG, mil razões, né? Então, o que a gente vê é que provavelmente esse mercado, até por fundos que não investem, empresas que investem em petróleo, que estão desenvolvendo novos campos em determinados locais, questões nos Estados Unidos, de onde pode, do shale lá, onde você pode explorar ou não, isso no mundo inteiro, né? Então, no Brasil, querendo ou não, a Petrobras só aumentou a produção. Então, quando a gente olha o mercado de petróleo, não hoje, mas para médio prazo, parece que o preço só vai subir. A Petrobras vai precisar de manutenção para tudo isso. Então, assim, somando isso ao conteúdo local e a empresa está retomando, me parece que a empresa tende a sair bem, mas é uma prisão único cliente. Acho que tem essas questões de diversificação que eles fizeram que são interessantes, mas claro que elas não resolvem, né? E para ser bem honesto, eu não sei se tem como resolver. Esse é um problema que a empresa está presa, no mínimo no médio prazo, né? Talvez essa questão das eólicas offshore dê algum nível de liberdade ali, mas eu acho que ela está presa nisso. Acho que alguém levantou a mão, não sei se... É, o Vitinho, mas eu acho que deve ter sido sem querer. Ah, tá. Você quer falar, Vitinho? Vitinho tá off. Ah, então foi sem querer. Mas Então, só colocando uma... Olha, tem gente entrando pra caramba aqui, cara. Só falando uma coisa assim que nem é a minha preocupação isso, tá? Eu vejo hoje a Petro com bons olhos. Danton sabe que eu não compro Petro. Também não... Eu vou por PetroRio. Porém, a gente tá num governo que tá fazendo alguma coisa ali, né? E, tipo, não tá saindo, tá entrando. Isso é nítido. Eu só preferiria que ela pagasse menos dividendo e investisse mais nas ações dela, né? Sim. Fizesse alguma coisa, tipo, nesse sentido, assim, sabe? Mas segue aí, Felipão. Não, claro. Tá ótimo. Então, acho que é nesse sentido. Você vê algumas dessas medidas de achar novos clientes, de aumentar a produção, e aí ela acaba deprimindo a Petrobras. A gente chega até, acho que na coisa que acabou, no acontecimento, acabou desaguando nessa live, foi a licitação de cabos, né? Porque, de fato, muda ali, né, como eu posso dizer, o referencial da coisa, né? Porque se a empresa está valendo cento e tantos milhões, só 140, 130 milhões de market cap, você ganha um contrato de 80, contrato de 100, você vê, na verdade, os pedidos firmes da empresa são 50 milhões, eu digo assim. Então, acho que o ponto né? A empresa acaba tendo ali, né, essas oportunidades de diversificação, mas sim, um contrato que surge muda tudo. E qual foi outra coisa também que ela fez que foi interessante? Na verdade, esse contrato de cabos até merece mencionar isso, porque eu próprio, quando eu vi, porque, claro, eu também não sou do setor, eu sei que ela faz os cabos de poliéster lá e tudo mais, mas quando eu abri a definição técnica, eu vi que os cabos eram de poliamida, e eu até falei, pô, será que ela faz? Porque, na verdade, são fibras sintéticas, né? Daí, em abril, ela soltou um fato relevante que passou a produzir isso, e aí o pessoal entrou em contato com o Rafael, também perguntei pela RI, né? E ele respondeu que eles produzem. Então, assim, aí você vê que também é mais um para a fábrica de São Leopoldo, que está parado hoje, na verdade, né? E não foi uma adaptação cara. Você não vê, por exemplo, nos resultados que a empresa despendeu um monte de dinheiro para passar a fazer cabos, esses cabos sintéticos. Você não vê que ela fez isso, por exemplo, por causa dos postes. Então, assim, parece que ela fez adaptações inteligentes para ter possibilidade de ter mais fontes de receita sem gastar tanto. É quando eu falo, isso quer dizer que vai dar certo? Não, que às vezes pega uma licitação, a licitação pode surgir outro dando menos, pode... Tá inerente ao risco. Isso não tira o fato que você vê a preparação para isso acontecer, como você mencionou. A Petra tem outra coisa que eu falo sempre falar, que é o seguinte, né? Esse FSPOs tem sempre a questão de manutenção, né? Ou seja, tem milhares de válvulas. Então, essas licitações vão continuar saindo. A grande questão é a empresa ganhar, e é como você disse, eu acho que a Petrobras, por uma série de razões, diminuiu muito investimento. Eu acho que a tendência agora,
sendo o que for, é aumentar. É possível que a Petrobras vá mais para uma linha de investimentos mais altos, mais licitações e mais manutenção dessas FCPOs, porque tem algumas que, do início do pré-sal, são pensadas, estão lá há 10 anos. Então, assim, eu acho que isso muda bastante o panorama para médio prazo para a empresa. Agora, os riscos. É uma empresa em RJ, é um setor que tem concorrentes, claro que você pega principalmente cabos, por exemplo, tem a Cordoaria São Leopoldo, que é até uma empresa que ela ganhou ou não compete da Cordoaria São Leopoldo, né? A Cordoaria São Leopoldo foi a empresa que a Lupatec comprou lá atrás, até o presidente dela virou vice-presidente da Lupatec, ele tinha um não compete, ele depois saiu, né, da Lupatec, enfim, reabriu a antiga empresa dele, passou a concorrer, quebrando esse contrato de não compete. Ele tem até um processo que a Lupatec já ganhou para ele pagar, acho que hoje tem 35 milhões, se eu não estou enganado, algo nessa faixa. Ele nunca pagou, mas assim, ele ganha licitações da Petrobras até hoje, é um cara do setor. Então, assim, só para dizer, isso existe, né? Então, Sim. assim, tem concorrentes, você vê mesmo em válvulas, essa licitação agora que o pessoal até jogou a lista de preços, ela perdeu alguns lotes, tem gente que coloca preço muito baixo, talvez alguns sejam inexequíveis, só para o outro lado, né? Tem concorrência, ela não está sozinha, mas assim, parece, mesmo tendo a recuperação judicial, parece a empresa mais estruturada e assim, aí vem até a questão da RJ, né? Comentar rapidamente, o pessoal deve ter ligado e tal, mas, por exemplo, a manifestação do MPF lá, na verdade, foi no sentido de perguntar se a empresa, para fazer a negociação com a Procuradoria-Geral lá dos tributos, precisava ficar em RJ. A impressão que dá, e eu não estou nem julgando isso, é que o Rafael, que é o presidente da empresa, nem tem tanta pressa de sair da RJ, é a postura dele. Daquela empresa que na Cordoaria comprou. Não, só para dizer, tem esses concorrentes, né? Então, assim, essas são as dificuldades, também tem que estar claras, porque, assim, como acho que o Danto falou muito bem no começo, né? Tem esse acontecimento, se perder a licitação, a empresa continua existindo, vão ter outras, mas, assim, saber esses riscos, né? Tá num mercado competitivo, como assim, as tendências do setor parecem positivas, a empresa parece estar sendo bem tocada, mas os riscos inerentes ali existem, né? Então, assim, não tem como tirar eles. E em relação à RJ, acho que eu estava falando junto também, o Rafael parece ter uma postura bem cuidadosa com relação a isso, né? Até o que o Dano também comentou no começo. Você vê, por exemplo, a Inepar, ela parece querer sair do RJ. A Lupatec, às vezes, parte da diretoria, não é que ela não quer, mas ela não tem pressa. Que nem você vê ali os comunicados, desde 2021 ele falava, não, falta só o quadro geral de credores para sair, e o quadro geral de credores demorou, sei lá, 6 meses para aparecer no processo. Então, assim, o processo é demorado mesmo, é complexo, existiam coisas para ajustar. Não tô nem falando de quem não quis, mas assim, é postura, né? Ele acha que ele está protegido na RJ, ele está escalando a empresa aos poucos. Só que, assim, às vezes, para quem também está procurando uma variação muito brusca, que às vezes até acontece aqui mesmo, pode ser que ela demore mais por essa postura. Mas é aquilo, um contrato que ganha também muda o patamar, né? Mas eu acho que, independente desse grande contrato, me parece que o trabalho é bem feito para ela ter uma progressão e os setores que ela está, me parecem que também vão demandar isso. Agora, e até pegando um adendo aí, Felipe, desculpa interrompê-lo, aproveitando essa situação dela de recuperação judicial, recentemente agora, mais especificamente em julho desse ano, a gente teve uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde foi ampliado aquele desconto lá para empresas em recuperação judicial. Se eu não me engano, você às vezes pode até me corrigir, podem chegar até 70% daqueles valores que anteriormente ela já havia negociado. Então, assim, a gente está falando de quantias aí, não só para a Lupatec, mas outras empresas em RJ milionárias, né? E isso acaba fazendo bastante efeito. É um drive muito importante. A gente teve o caso, por exemplo, no final do ano passado, daquele acordo bilionário de 1,4 bi da Inepar, exatamente. Então, assim, foi um claim que muitos não esperavam, achavam que fosse demorar mais tempo e tudo mais. E, assim, o papel teve uma valorização assim, bastante considerável em razão desse drive. Muitas pessoas às vezes falam, somente contrato, somente licitação, mas assim, a gente tem outros drives aí que podem sair a qualquer momento. E um deles, inclusive a empresa recentemente, se não me engano, na semana passada, ela peticionou nos autos, requerendo, o Ministério Público pediu orientação à administradora judicial, requerendo se isso seria algum fator que poderia impedir, obstar o encerramento da RJ. Então, assim, a gente tem esse drive também aí que está nas mãos do juiz para ele estar decidindo, né? Claro. Não, e o Rafael, até na última conferência de resultados, ele até falou isso, né? Deu até a impressão que ele falou, olha, é melhor a empresa estar por causa dessa negociação.
Então e por isso que eu até acho que, claro, eu não sei exatamente como como eu posso dizer, como o juiz vai reagir a isso, como o AJ vai reagir a isso, mas claramente a postura do Rafael é o que você comentou. Eu tenho um desconto maior, eu fico mais protegido, então eu não vou ter pressa com isso. Por que eu tô fazendo esse comentário? Porque como você comentou no começo, eu também mencionei ele de outras empresas, tem muita gente que vem para o papel só com a expectativa de ser da RJ, né? Não para isso, para vários. E às vezes eu quero dizer, isso não é que vai demorar pra caramba, mas é imprevisível. Porque, tipo, pode tanto acontecer do juiz falar, mesmo com essa vantagem, acho improvável, mas o juiz pode falar, olha, eu acho que tem que sair, pode ser que o AJ dê uma opinião, tem vantagem, mas ficar em RJ também tem que fazer um balanço disso. Então, assim, eu sei que a diretoria da empresa aparentemente prefere terminar de conduzir essa negociação. E se pegar ali a quantidade de débitos, na verdade, que a empresa tem ali, né, por causa de prejuízos, débitos, na verdade, créditos, né, indiretamente, é muito alta, né, por causa, acho que passa de 1 bi a Lopatec também. É que você é sempre muito ruim de negociar, até o caso da Domo, que tinha 6 bilhões e agora foi até vendida, né, o GX, não, e nunca conseguiu passar isso para frente. É claro que agora que foi vendida, quem comprou vai utilizar, mas ela nunca conseguiu negociar isso sozinho. Então também é um ativo muito bom, mas é ruim de negociar. Então, dando agora para usar isso também para bater, né, porque dá para usar parte desses créditos tributários para bater as coisas, realmente é que você comentou, um driver muito alto, que uma vantagem da Lupatec também nesse sentido é que a dívida dela não é tão alta, né, quando você pega perto de outras empresas em RJ. Então, se ela tira ainda essa parte faz chegar ao acordo com a PGN, tira 70% do débito tributário, a empresa fica muito mais leve, né? Porque você vê que, por exemplo, o operacional dela, ela realmente não tem tanto dinheiro. Tanto que ela pegou alguns empréstimos, digo, em caixas, 11 milhões, tanto que ela pegou alguns empréstimos agora, o pessoal até aventou que poderia ter sido para participar da licitação de cabos, que demanda garantias. Pode ser, eu confesso que eu não tenho essa resposta, pode ser que tenha sido, mas quando você olha o operacional ali, o dia a dia, parece que ela precisava desse dinheiro mesmo. Então, assim, só ter isso em mente também, não tem um caixa tão grande, embora tenha ativos mobilizáveis e tudo mais. Até aproveitando novamente essa questão do encerramento da RJ, o pessoal, para quem entrou para curto prazo, para especular, fala muito sim, em encerramento de RJ. Eu, particularmente, já falei minha visão que encerramento de RJ não é tão importante, por exemplo, no caso especificamente da Lupatec, como contratos de licitação que ela vem fechando. A gente pega aí, por exemplo, um contrato de 30 milhões de reais, a gente tem um float aí de 29 milhões mais ou menos de ações, a gente está falando de R$1 por ação de ganho, né? E aí, voltando sobre essa questão do encerramento, que o CEO sempre deu aquela enrolada para estar... na verdade, isso daí não vai partir da Lupatec, né, mas assim da sua assessoria jurídica. Mas com relação a esse pedido de encerramento, eu até, na última conferência, eu andei perguntando na live lá, e eles responderam o seguinte, inclusive acompanhando nos autos. A gente tinha aquele problema lá fora, no exterior, com aqueles bondes, que a empresa, quando entrou em recuperação judicial, ela tinha mais ou menos 1,6 bi em dívidas. Com a aprovação do plano, essas dívidas caíram em torno de 70% para 300 milhões, sendo que 80% dessa dívida de 300 milhões que ficou inicialmente no plano de recuperação judicial são dívidas de longo prazo. Então, assim, que vão vencer no longo prazo. E desses 300 milhões que ficaram, 42, 44, eu preciso ver depois, eram dívidas com credores no exterior. E de onde surgiu essas dívidas aí? A empresa, na época, ela fez uma emissão lá fora no exterior de títulos, e esses títulos depois eles foram convertidos em ações. E aí, para encerramento... de warrants até, né? Se eu não estou enganado. Isso. E aí, para encerramento da recuperação judicial aqui no Brasil, o juiz, inclusive, pediu que a empresa informasse qual era a situação lá fora, porque eles teriam que adimplir essas dependências lá fora, no exterior, para depois, sim, a gente dar continuidade na recuperação judicial daqui, e, consequentemente, se chegar a esse encerramento de recuperação judicial. No último relatório apresentado pelo administrador judicial, ele falou, agora sim, está ok, lá fora foram quitadas as ações, foi feita uma recompra por parte da empresa e foi eliminado aqueles bondes lá fora, onde acabou, vamos dizer assim, adimplindo aquelas obrigações no exterior que ainda obstavam esse encerramento, né?
Então, inclusive, acho que no último relatório o administrador judicial chega a falar isso, o próprio Ministério Público também fala, que suspendesse o processo e aguardasse esse adimplemento aí para depois encerrar a recuperação judicial. E aí, agora, recentemente, acho que no último ou penúltimo relatório, o administrador judicial fala isso. Com relação às obrigações lá fora no exterior, agora estão todas cumpridas. Então, assim, agora volta-se a atenção para o plano de recuperação aqui mesmo no Brasil, que aí eu acho que você poderia até destacar, Felipe, claro, aí, aquela questão do período fiscalizatório, que a galera às vezes não entende muito o que é período fiscalizatório, daqueles 2 anos lá, e a RJ na sua integralidade, né? Então, eu acho que se puder até dar um gancho aí para a galera entender um pouquinho. Claro. Essa questão do acho, assim, não tenho certeza, mas se eu não estou enganado, até saiu alguma coisa que estava oficializado no final do ano passado, né? Até quando a ação até deu um pulo ali, né, no momento, mas porque o próprio Rafael sempre falava isso, olha, vai resolver isso, a gente vai sair, e depois teve outras questões, como o Código Geral de Credores, agora surgiram facilidades para quem está em RJ para negociar com a PGN, né? E acho que aí também tem uma mudança que às vezes confunde um pouco, porque como mudou a lei de recuperação judicial também de novo, né? Que ela não foi em curto prazo, mas acho que tinha mudado em 2005, né? E agora mudou, teve mudanças aí relevantes novamente, ficou essa questão do biênio dos 2 anos, né? E todo mundo acha que passou 2 anos, tem que sair de RJ. E não é bem isso, principalmente para quem estava em RJ antes da lei, né? Porque eles também são anteriores, né? Então, assim, não é que passou 2 anos você pode sair, você tem que ver se você cumpriu todas as condições do plano. Claro que seria melhor se fosse dentro de um biênio para sair. Só que, assim, como isso também ficou meio jogado, por exemplo, o caso de PDG, que se eu não estou enganado, foi até o mesmo juiz. O juiz, um certo dia, que acho que é o Leonardo, eu não lembro agora se é o mesmo juiz, mas sempre corri aqui em São Paulo. Ele pegou um belo dia, porque olhava o processo, e tirou a empresa de RJ, assim, meio do nada. Falou, tem 2 anos daqui, não tá andando, não... sai de RJ. Tirou. E esse caso até foi muito curioso, porque tem esses drivers, né, de ação subir quando sai de RJ. A empresa de RJ, um dia, 4 horas da tarde, o papel nem andou. Ela soltou um fato relevante à noite, abriu subindo 100%. Sem volume, sem nada, porque ninguém olhava o processo. Então, assim, aquelas coisas loucas. Mas eu quero dizer assim, o que você comentou. Para algumas empresas, claro que ser de RJ significa bastante, mas na prática, só sai do nome aquilo, né? Se a empresa não tem contrato, não tem fábrica, não tem nada, não produz e está lotado de dívida, se ela for tirada de RJ no solavanco, ela até vai à falência, na verdade. Então, assim, também só tem em mente que isso virou um driver para a Bolsa, todo mundo fala disso, tem que se utilizar de acontecimentos que fazem a ação valorizar, sem dúvida, mas às vezes não é tão certo que uma série de RJ também vai levar uma valorização no médio prazo, às vezes no dia ali, por ter se tornado esse estigma. Você vê aí no grupo de Telegram, quando sai de RJ, quando sai de RJ, e às vezes não é uma coisa por si só, né? É o que você comentou. Essa fiscalização confunde muitas pessoas, que eu falo, pô, acabou esse período, vai sair. Não é bem isso, tem várias outras condições. Você vê isso na própria Inepar, que o juiz mencionou lá, passou os 2 anos, por favor, me explique. Mas é porque, de fato, você tem discussões ali, mas dá para falar que foi cumprido como eles estão falando e possivelmente o juiz vai até acatar. Mas a complexidade de um processo de RJ basta ver a quantidade de credores, né? O que você falou da Oi. Esses acordos aí, pô, são... Ainda mais a Oi, que, pô, aí tinha zilhares de consumidores, milhões mesmo. Mas é muito complexo. E às vezes a redução vira... Vai sair, não vai sair? Como é que a empresa se comportou? Se ela tem faturamento, se não tem, né? Isso acaba reduzindo muito o escopo. Isso é o problema que eu disse. Na verdade, o que me anima é essa perspectiva, porque você vê que, por um lado, né, a bênção é a maldição dela, que nem eu brinquei, que é a Petrobras. Tem muitos contratos ali, mas a gente vê, por exemplo, essa semana mesmo, o pessoal postou no Twitter, porque por causa desse contrato de cabos, acho, né, e grupo de Telegram, muita gente começou a olhar os contratos dela, as licitações que de fato são públicas. E de fato tem muita licitação de válvula aí para frente, que eu diria até que é o core business dela, porque ela é muito forte em cabos, mas é o que eu falei, São Leopoldo tá parado. Válvulas, tá sempre rodando, você vê que ela pega contratos com regularidade de válvulas. Só que foi o que você comentou, um contrato de 20 milhões ou 30 milhões, enfim, é R$1 pro papel. Até que você pega ano passado, ela ganhou um contrato que até agora ela nem falou qual é a empresa, que ela falou que foi não foi a Petrobras, foi um contrato privado, acho que 3,5 milhões de dólares. No dia, eu não lembro a valorização exata, mas no dia a ação subiu mais de 50%. Porque era isso, você viu o cenário, qualquer contrato para ela definitivo muda muito o patamar. E nesse sentido, a empresa também, como tem que ser, ela também não tem que sair falando antes, né? Mas ela é conservadora, ela espera os contratos fecharem, que nem a licitação de cabos. Aparentemente, pelo que de fato já ocorreu, mas demora um tempo para isso aparecer, porque licitação é um processo que tem mil peculiaridades. Você pega a lei de licitações lá, não é simples. E o pessoal vai com aquela expectativa, né? Pô, quando vai sair, vai subir, vai cair. Eu acho que a grande questão é a empresa estar competitiva nas licitações, e isso parece estar acontecendo, principalmente para válvulas. Ixi.
Felipe, uma coisa Oi. que é legal aí que vocês tocaram tipo, nesse assunto é o quê? A maioria dos acionistas que estão nas empresas, eles não sabem por que que eles estão nas empresas, entendeu? Puta. Aí pega um caso aí tipo já pega logo um caso complexo, tipo Recrusul, Inepar, Lupatec. Uhum. Acha que vai colocar assim, ó, põe 5 centavos, vira 35 assim, Sim. em fração de curto prazo. Não existe isso, beleza. Que nem eu tô em Lupatec, salvo engano, desde maio Uhum. do ano passado. Eu não tô a nada, eu tô em Inepar desde de março, eu não tô a nada. Você pega o Danton, pega o Léo, acho que você comentou que já é acionista há bastante tempo de Lupa, pega o Matheus, que estuda o negócio, vai lá Uhum. e, sabe? E fora outras pessoas que, sim, quando vem bater um papo e fala da empresa, a gente já sabe que a pessoa, ela sabe o que ela está fazendo, entendeu? Sim. Então, o E que tem mais sempre, tem... e como o Felipe falou, Guilherme, tem sempre aquela comparação com a Viver, que foi um caso, assim, Muito fora peculiar da na bolsa, curva, né? O porque pessoal tá ela curvado. saiu de, salvo engano, um e pouco para R$ 10, em acho que É, 2, 3 pregões. E o foi isso. pessoal sempre faz essa comparação. Ah, aconteceu. Será se eu botar um valor X aqui, eu vou multiplicar por 10 quando no encerramento da RJ? Sim, Mas não é sim. tão simples assim. Sim, pode ser rico. Era só pegar uma empresa que está na iminência de encerrar e comprar. É Aí isso. o que é que eu até respondi para algumas pessoas, Felipe, a essa dúvida em específico? No caso da Viver, é um papel que eu estudei bastante, e eu vi que recentemente grande parte do lucro da Viver ela estava vindo do operacional em si, grande parte, tá? Não falo integralmente, mas sim de subscrições. A empresa Sim. ela anualmente ela vinha fazendo subscrições, porque somente a venda de imóveis o operacional dela não estava conseguindo gerar lucro. Então, ela tinha que fazer uma chamada de capital via subscrição para estar fazendo isso. Se alguém puxar aí, por exemplo, os últimos, sei lá, 5 anos de Viver aí, vai ver que pelo menos uma vez por ano ela fez subscrição, o que não é normal de uma empresa que vem no operacional, que está gerando lucro, a empresa, se está boa das pernas, não tem essa necessidade de anualmente estar fazendo uma subscrição. Ah, mas por que a Viver bateu 10 e logo depois, Antônio, voltou para praticamente o mesmo valor, até abaixo hoje está? Aí a resposta foi justamente isso, essa. A empresa, ela, por muito tempo, se sustentou via subscrição, Sim. diferentemente de outras empresas que eu tenho estudado, especificamente até de Lupa, que hoje está operacional, e numa eventual saída de recuperação judicial, eu até chamei atenção uma certa vez para isso. Essas empresas que saem da recuperação judicial, aliás, enquanto ela está em RJ, ela tem um proibitivo de fazer parte de alguns índices. E, obviamente, alguns fundos, sejam eles nacionais e estrangeiros, eles focam em alguns índices para estar comprando um small cap. Ele não vai, por exemplo, comprar um small cap que está fora do índice por essas peculiaridades, que inclusive impedem que empresas em recuperação judicial entrem, até por uma questão de gerenciamento de risco mesmo, e até de política financeira desses fundos. Então, assim, encerrando a recuperação judicial, obviamente, acredito que é até natural uma melhora de liquidez, e assim, ela abre a visão para outros mercados, né? Não, a empresa, uma coisa é uma empresa que está em recuperação judicial, tem um receio de acontecer algum problema, a empresa não conseguir dar continuidade às suas atividades. Outra coisa é a empresa que cumpriu inicialmente aquelas obrigações bienais, conseguiu encerrar a RJ e está operacional para continuar caminhando. Até recentemente teve o caso da Oi, né? O pessoal falou muito e o juiz falou, intime-se o administrador judicial para dizer se nos próximos, eu acho que 5 anos, sei lá, 4 anos, ela teria condições, com o capital que ela tem hoje em caixa, dar continuidade às suas atividades normalmente. Então, eu acho que essa é a preocupação natural que cada um tem que ter quando vai analisar. E não somente falar, vai encerrar a recuperação judicial e resolver os problemas. Não é bem assim. Mas, assim, obviamente, a gente não estou falando que é menos importante, é um drive, Claro. porque se ela está saindo RJ é porque ela cumpriu com suas obrigações, né? Que estavam dentro do plano aí. Mas, assim, tem que ser analisado com outros fatores. Então, não adianta olhar separadamente o Instituto da Recuperação Judicial e falar, encerrou a RJ, acabou. Mas pode mandar
brasa dele. Tem o Rafael Machado aqui, ele fez uma pergunta aqui. A Lupatec tem 29 milhões. Se você dividir 1 bi por 29 milhões, isso dá R$34. Vai bater este valor? Não faço ideia, mas no mínimo espero de uma empresa na bolsa tem que ter 1 bi, ele falou. Não é ao pé da letra, assim, a conta, tá, Rafael? Não é ao pé da letra, tá? Tem que calcular o free float com um número de share. Eu te falar que eu sei te falar como que é isso, só se o Danton e o Felipão saber. E acho que o Léo também era uma pessoa boa para fazer valuation, né? Que ele acaba sabendo bastante. Não, aí é bem mais complexo. A gente tem que ver patrimônio que a empresa tem, passivo que a empresa tem, eventuais novos contratos, qual o valor de cada contrato, e aí pegar o float da empresa para se chegar a valores. E se você perguntar o valuation para 10 pessoas, provavelmente cada um vai dar um preço. Eu até respondi hoje lá no grupo justamente isso. Se uma pessoa entrou em Lupatec nos R$4, o gerenciamento de risco dela vai ser 1. Uma pessoa que entrou no topo lá, quando ela bateu aqueles, acho que 11,80, 11,90, o gerenciamento de risco vai ser outro. O cara que entrou lá embaixo ele vai entrar com a mão mais pesada. O cara que entrou depois que a empresa subiu os X%, o cara tem que ter um gerenciamento de risco completamente diferente. Então, assim, com relação à questão de valuation, cada um certamente vai ter o seu próprio. A forma de calcular, não existe uma fórmula mágica e falar, esse papel ele vai valer tanto. Inclusive, o Léo mesmo, eu já falei, ele postou, chegou a postar o valuation dele de Inepar. A planilhinha, sim. E assim, é diferente dos meus alvos, por exemplo. Não que eu não acredite que vai subir, mas assim, cada um tem o seu alvo, justamente porque a que momento que ele entrou, o que ele vê, quais são os drives que ele tem em mente, que efetivando esses drives, ele vai permanecer até a efetivação desses drives. Tem pessoa que pretende carregar mais posição, tem pessoa que está olhando mais curto prazo, fala, não, encerrou, para mim já deu, vou pular para a próxima. Então, acaba que não é uma fórmula mágica, como vamos supor, a gente calcular um VPA, valor patrimonial por ação, que você pega o valor do patrimônio, divide pelo número de ações, e aí você chega a um valor X. Aí sim, aí todo mundo vai chegar ao mesmo valor. Mas com relação à valuation, eu acredito que isso varia muito de estratégia de um para outro. Um cara que entrou, por exemplo, para curto prazo, e um cara que está mais positivo, pensando, não, estou pensando lá na frente em dividendos. Certamente. Ainda mais numa empresa dessas, né? Ainda mais numa empresa dessas, assim, tá escalando receita, tá mudando, tem licitação que pode ganhar ou perder, que tá com a parte operacional parada. Putz, exato. Número de variáveis, né? Eu acho que a Rose, ela quer fazer um adendo aí. Você quer pegar um gancho aí, Rô? Eu quero sim, só dar uma continuidade no que o Danton está falando, em relação de saber quando entrar. Eu já estou acompanhando a Lupatec, já tem um tempo, junto com vocês, mas para mim não fazia sentido ainda entrar nela. Mas eu sou muito grafista, eu acompanho as minhas ações na base dos gráficos, das médias, e é onde eu faço as minhas operações. Bateu meu alvo, eu entro, chegou no meu alvo, eu entro, bateu, eu saio. No caso, agora há pouco tempo atrás, ela me deu uma entrada, eu entrei, já ela vai bater meu alvo, eu saio, é que nem ele está falando. Então, esse é o meu limite. Se eu tiver que segurar 2, 3 meses, eu seguro, se eu tiver que, você entendeu? Mas para mim tem que fazer sentido. Eu estou participando aqui da live agora para conhecer mais profundamente a empresa, né? Porque eu não entendo de termos jurídicos, mas, assim, os acompanhamentos que vocês vêm dando para a gente lá no Telegram é ótimo, é perfeito, esclarece bastante coisas, né? No meu caso, me esclareceu bastante. Só que, assim, para mim tinha que fazer sentido. Fez sentido, eu entrei, estou nela, né? Ela está recuando um pouco, mas, assim, para mim é gráfico. Eu sou grafista, então, para mim tem que fazer sentido assim. Se ela vai sair da RJ agora, amanhã, hoje, para mim não faz muito sentido ainda, né? Tipo, eu não ligo muito se ela vai sair. Se sair, ótimo, porque ela vai dar os repiques dela e tal. Beleza, ótimo, tô dentro. Igual quando foi com a Viver, eu estava, quando ela deu aquele engolfo de alta, eu peguei aquela alta maravilhosa, né? Mas, enfim, logo depois ela foi, devolveu tudo e eu soube a hora de sair. Mas é que nem eu tô querendo dizer, tem que fazer sentido para qualquer operador, para qualquer pessoa que entra na bolsa, tem que estudar, não é só porque os outros estão falando, vai subir, vai sair da RJ. Isso quer dizer nada, se está na RJ porque tem problema, né?
Se está lá em recuperação judicial é porque ela tem um problema de administração, de dívida, de mil coisas, né? E se eu estiver errada, por favor, alguém me corrija, porque estou aqui também para aprender. Mas eu só queria mesmo mostrar esse meu ponto de vista, só para dar continuidade no que o Danton estava falando. Isso não tem certo nem errado, ó, acredito eu, né? Isso é muito pessoal. Se o dinheiro é seu, a estratégia é sua, o calor é seu. O que a gente fala muito ali no grupo é o quê? Sigam o que vocês acreditam, estudam, e outra coisa, para de querer call, entendeu? E você tem que preservar o seu capital. Essa é a principal coisa, preservar seu capital. Se bater o seu alvo lá com 30%, você viu andar 60% depois, paciência. Mas aqui, no caso, o Felipe, ele está abrindo mais, por exemplo, eu estou falando de mim, dos meus olhos, porque eu não conhecia profundamente a empresa, né? Eu entro lá... Para você ficar position, você fala, exato, né? Eu fico posicionado, eu fico, sim, entendeu? Metade aí tem que estar lá. Esses estudos e essas visões, eu junto para saber se está na hora de sair, saber se eu posso ficar um pouco mais, entendeu? Tudo isso, para mim, importa um pouquinho, mas eu vou juntando para poder tomar as minhas decisões, né? O fato de sair da RJ hoje ou amanhã não quer dizer muito, mas eu sempre tenho um alvo de entrada e de saída. Né? Isso é importante. Então, só pegando o gancho ali do Dalton rapidinho, do Sociedade, então, por exemplo, Viver mesmo. Teve ali tem uma questão da Jaive, que é uma editora que eu até conheço, que São Paulo a gente trabalha lá, que foi acionista, entrou um fundo muito grande na ação, comprou 5%, que não é normal, a empresa da RJ saiu. Então, assim, ali teve uma quantidade de particularidades maluca, né? E o pessoal acha que isso vai acontecer sempre. Lupatec, como o pessoal comentou também, teve outra coisa que aconteceu recentemente, de volume até, que é interessante, porque se você pegar os últimos 2 dias, acho que foi 80 milhões de volume, né? Mais de 40, até mais, foi 44 num dia, não lembro quanto foi ontem, mas se bobear bateu 50. Isso, na verdade, pelo valor de mercado da empresa que está em 130, 150, por aí, já foi 2/3. Claro que tem muita gente que faz giro, não é que mudou todas as pessoas, mas é um valor ali muito alto, e hoje mesmo tem uma leve queda, você vê que, assim, você teve muito, como posso dizer, o pessoal não saiu pesadamente, porque se sai pesadamente vai para despencar. Então, assim, teve gente entrando que ainda não saiu da ação e gente com valor alto, né? Eu acho que outra coisa também que é importante quando pensa em RJ, assim, que eu acompanho algumas empresas da RJ e as situações são sempre distintas, né? Mas aqui tem uma particularidade que eu vejo em muito poucas, que independente da postura do Rafael, ser comedida, não ser comedida, ele é o maior acionista da companhia, né? Assim, quase nenhuma RJ tem um presidente que é acionista. E maior acionista, assim, ele não é majoritário, acho que ele, não lembro a participação dele agora, como a gente fala errado, mas ele tem algo como, talvez 12, 13, não sei, pode estar errado isso, mas nessa faixa aí, talvez de 7 a 12, alguma coisa assim. Mas a empresa hoje não tem um controlador, então você ter um presidente que está alinhado também faz uma grande diferença. Normalmente quem você tem ali é alguém de uma... ou é alguém que entrou já com a empresa muito mal, e às vezes está com métricas de remuneração um pouquinho diferentes, às vezes é um cara de um fundo que já entrou ali quando a empresa estava mal, fazendo uma reestruturação, que ele tem outros incentivos, que, claro que ele quer que a cotação melhore, mas ele tem outras coisas para fazer. Nesse caso, acho que você tem uma pessoa alinhada também. Isso também faz algum... E alinhada que está ali já agora há algum tempo, né? Então, assim, tá mais de 2 anos. Então, assim, isso é importante também, né? Acho que é um diferencial aí para esse caso. Eu vi também que deu uma olhadinha, tinha várias perguntas ali, por exemplo, perguntaram se teria algum comprador. Eu confesso que, assim, pode acontecer, mas eu não acho tão provável, porque, assim, nesse setor, não de válvulas especificamente, mas de serviços petrolíferos, vai? Você tem 3 empresas gigantescas mundiais, né? Que são a Schlumberger, a Halliburton e a Baker Hughes. São as 3 maiores do mundo. Então, não concorrem com a Lupatec, mas é que elas fazem tudo no mundo inteiro. São as 3 dominantes, né? Se fosse comprar, seria uma delas. Mas, assim, pelo fato da Lupatec estar mais especializada, pode ser que em algum momento, até por causa dos cabos, assim, se a fábrica de São Leopoldo começasse a produzir em alta escala e, de fato, é uma tecnologia diferente ali, os caras querem usar isso em águas ultra profundas em outros lugares para ter exploração, poderia ser. Mas, para ser bem honesto, eu não vejo como posso dizer, um player tão claro para adquirir. Até porque esse também é um setor concentrado, né? Que nem eu, quando sou advogado, também não tenho com CAD, né? Que é consideração de mercado, market share, enfim. E, por exemplo, a Halliburton comprou a Baker Hughes, eu trabalhei nesse caso, e o FTC lá nos Estados Unidos barrou, o DOJ e o FTC, porque a consideração de mercado seria monstruosa, tinha um monte de mercado que os caras iam ter 93%, 78%, então, assim,
85%, então eles não deixam também. Então, assim, eu acho que teria mais essa questão, porque nos mercados que a Lupatec está, ela tem uma capacidade de produção alta. Então, se um concorrente for comprar, dependente de quem for concorrente, teria mais essa preocupação. O que eu acho que poderia acontecer é assim, pela capacidade de valorização da empresa, pode entrar algum, até como o Danton comentou, após sair de RJ, standing índices, poderia entrar algum fundo que vê possibilidade da empresa de escalar, e nisso a cotação evolui. Mas um comprador, agora, nesse momento, eu não vejo não tão naturalmente, não. O Rafael falou que a Stoxos FIA tá, ela tem uma posição em lupa. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Ricardo, que ele pergunta se o escritório lá da China tem algum sentido, deixa eu dar uma resumida, projeção de negócios com esse escritório lá da China, se é para buscar algum tipo de tecnologia nova para a questão lá de cabos, ou algo talvez meio que tributário, ou apenas algo tributário com importação de matéria-prima, ou apenas uma estruturação de negócios no exterior. O Rafael falou um pouco disso na última conferência, mas a explicação que ele deu foi que eles trazem muitos produtos da China mesmo, assim, para vender mesmo aqui. Algumas coisas são basicamente isso. Ele não falou desse jeito, acho que até para que esse conteúdo nacional, mas minha leitura do que ele disse, né? Muita coisa que é comprada lá é quase só montada aqui. Ele tem, claro que eles têm alguma tecnologia aqui, mas eles trazem muita coisa de lá. E eles não tinham esse escritório lá, né? Então, se ele falou, o contato não era tão bom, às vezes, porque ele falou, ele até brincou, ele falou, pô, tinha professor que eu vi pela internet, uma fábrica. Depois nem chegava, eles não faziam pagamentos, claro, mas eles faziam o pedido, o produtor nem existia. Tipo, era alguém na internet tentando dar um golpe. Então ele falou assim, então, e tinham produtos que vinham ruins, tinham produtos que vinham bons. Então eles mandaram uma pessoa para a China, então ele até comentou que na verdade está até num WeWork lá, né, então assim, tá num coworking lá, nem é um escritório, tem um endereço, mas o endereço é dentro de um coworking, e na verdade é mais para essa pessoa melhorar esses contatos com os fornecedores chineses dele e fiscalizar se tá dentro do que eles esperam, se tá chegando nas datas. E ele disse que a ideia de fazer essa, mesmo tendo só uma pessoa lá, era desde 19 ali, né? Que veio a pandemia, enfim, ainda mais do jeito que a China ficou, eles não conseguiram mandar essa pessoa e só conseguiram mandar agora. E aí o que ele comentou foi, claro que no futuro com essa pessoa lá, eles poderiam até usar a China, que é uma base ali para esse mercado, porque muitas FSPOs hoje até saem da China para tentar vender lá também, mas isso seria uma coisa bem mais de longo prazo, sabe? Acho que a empresa nem estaria capacitada para isso agora, tipo, além do que ela poderia fazer hoje em dia. Entendi. Legal. Tem uma outra aqui, que essa é do Daniel. Felipe Danton, galera estudiosa de papel. Até que ponto a recuperação atrapalha o pleito de contratos? É o risco de insolvência que diminui o ranking da empresa, mas nas disputas, ou tem algo a mais? Poderia explicar sobre isso? Então, aí também o que eu tenho sobre isso também é o que eu ouvi do Rafael, né? Porque assim, eu não vi dia. É o que eu falei, ele sempre foge dessa pergunta nas lives. Quando eu pergunto, ele fala, tem algumas empresas que se importam com isso, mas a gente vende para que não se importam e tá bom. Tipo, é basicamente o que ele diz. Mas ele diz que ele sempre faz questão de falar que não é um grande problema, mas que pode ter uma empresa ou outra que tem, por política, não contratar empresa RJ, ele nunca fala que empresa que tem essa política, ou seja, ele não deixa claro. Claramente a Petrobras não tem, né, porque esse contrato com a Petrobras, mas entre empresas privadas eu não sei quais são o problema. O que eu acho que é um problema, de fato, é nos empréstimos, né? Com certeza um banco a emprestar para alguém RJ, até porque a Lupatec já teve alguma dívida com esses bancos atrás, o cara coloca uma taxa de juros embutida mais alta. Então, se você pegar, por exemplo, os empréstimos que ela fez agora, só tem empréstimos curtos, você pegou 1 milhão com um banco, 2 com outro, isso claramente sinaliza que nenhum banco também quis ter uma exposição tão grande direta a ela. Porque, assim, 1 milhão não é um valor tão alto. Podia, sei lá, acho que ela pegou 1 milhão em 2 bancos, depois 5 no Daicoval, agora eu não tô lembrando os valores exatos. Mas isso só demonstra que, tipo, de alguma forma, a RJ nisso atrapalha, né? O custo de captação de dinheiro fica mais alto. Isso acho que não tem como, né? Manda, Matheus. Então, essas duas perguntas aí eu achei que foram respondidas na tela, né? Como o Felipe falou, e como acionista, assim, eu vejo como é importante estar acompanhando as teleconferências para acompanhar a empresa mesmo e ver os passos que ela está dando, né? Então, eu recomendo para todo mundo, assim, e vejo que isso que o Felipe falou é o principal ponto mesmo do encerramento da RJ, é a credibilidade, né? Diante do mercado, diante dos fornecedores, diante de possíveis novos contratos, porque fundamentalmente, mesmo em números, o encerramento da RJ não muda nada, né? O que a gente pode ter de benefício é justamente essa visibilidade e essa credibilidade que dá, né? Porque o mercado olha para uma empresa em RJ, pode ser que bote tudo no mesmo balaio. A empresa está em recuperação.
a empresa está quebrada. E a Lupatec a gente sabe que é uma exceção nesse aspecto, né? Já foi feito até um artigo de uma advogada alegando que é um dos cases de recuperação judicial de maior sucesso dos últimos tempos, né? Então, o Rafael, assim, não quer sair rapidamente, não quer sair de qualquer jeito, ele quer sair da melhor maneira possível e o máximo que puder da empresa redonda para dar continuidade no operacional e não acontecer igual às outras, que a gente esteve falando, Viver, né, a PDG que saiu da recuperação, deu aquele pump, mas em seguida devolveu tudo. Então, não é isso que a gente quer para a Lupatec enquanto acionista, né, geração de valor. E acredito que isso já responde essa última pergunta aqui que o Rafael fez. Eu não Da sabia... subscrição, né? Porque assim, quando a empresa faz isso é porque ela não tem uma fonte de renda saudável, né? Ela não tem como produzir caixa ali, entendeu, Rafael? Então, assim, a Viver saiu lá eu também não acompanhei na época, nem tinha, mas é bem diferente de uma empresa que a gente está falando que está saindo de uma recuperação com um certo caixa, com certos contratos, com coisas, tipo, paupérrimas aí, assim, que é o suficiente para que ela saia e continue gerando lucro, e com uma capacidade mais operacional contratos. que existe, né? Porque assim, tem muita empresa que ao entrar já teve que vender os ativos, então perdeu muita gente. Perder gente ela também deve ter perdido, embora o Rafael fale que não perdeu, mas assim, qualquer empresa perde funcionário, né? Mas assim, eu digo no sentido de, acho que ainda tem equipe técnica, eu sempre falo isso, você vê até no LinkedIn, você vê que tem gente que trabalha lá há muitos anos mesmo, que tá lá, com boa formação, tudo. E assim, a capacidade dela existe e está no mercado que está em expansão. Né? Por exemplo, pega uma construtora, como era o caso de Viver. Ainda quase todas as construtoras de bolsa, a Roça, agora que entrou a RJ também, todas estão, tipo, muito focadas no mercado residencial de São Paulo ainda. Você pega, por exemplo, a Moura do B, que está no Nordeste, uma exceção até, por exemplo, tô fugindo muito, mas só para dizer, ela já está fora, porque você pega uma parte das construtoras, estão todas brigando por terrenos em São Paulo. E você tem um monte com dinheiro. Você acha que é que vai sair de RJ, vai ser que vai se destacar? Me parece improvável. Agora você pega no mercado de lupa, não. Você tem um mercado com poucos players, com a empresa ter uma marca forte, mesmo a RJ continuou vendendo, quer dizer que vai dar certo? Não, nada na vida a gente tem certeza. Mas ela está bem posicionada para isso, os interesses estão alinhados. Então, acho que esse é um diferencial. Por exemplo, você pega em RJ hoje, tem vários cases, né? Mas assim, comparativamente com isso, talvez Renova, que tem ali o Alto do Sertão entrando em operação agora, também tem uma capacidade de gerar caixa real quando sair. De resto, é muito difícil, cara. Você pega as empresas da RJ, justamente por isso que elas pegam empréstimo, fazem subscrição, pega credor e dá ação para o credor para pagar, que a lupa até que tá feliz, isso é normal, mas eu digo assim, porque o cara não tem perspectiva de gerar receita, né? E é normal, né? Assim, principalmente dependendo do setor. Então, acho que, na verdade, a grande vantagem é o setor, né? E a marca que ela teve, não vou chamar de sorte, mas até talvez para habilidade, enfim, se manteve na RJ. Uma coisa que é muito comum é quando a empresa entra em RJ, ninguém quer negociar com ela depois, né? Foi o que o Matheus comentou, porque a credibilidade dela meio que cai muito, né? Você pega, por exemplo, imagina um comprador que comprou o imóvel da Viver, da Roça, da PDG, que nunca foi entregue. Claro que aí você tem zilhares de clientes, mas é muito difícil esse cara voltar lá. No caso da Lupatec, você vê, o principal cliente que é a Petrobras, ela continua ganhando contratos. Então, assim, isso é importante. E ela está embutida num setor que está extremamente aquecido por conta dessa alta da commodity, né, Felipe? E, assim, ela, no Brasil, pelo menos hoje, ela disputa com dois players aí, sendo que como você já falou aí, a Cordoaria tem um problema judicial que ele deveria ter um impeditivo de não participar de licitações onde a Lupatec participaria. Mas eu andei procurando aqui, Felipe, depois se você tiver essa informação, eu não achei. Na última teleconferência, o Rafael, ele comentou de uns créditos fiscais que a empresa teria para fim de abatimento, que agora, ligando os pontos com relação a essa portaria recente da Procuradoria de julho, se eu não me falha a memória, tá? Ela era próxima aí de 700 a 1 bi. Você tem essa informação? Eu tô com medo de falar errado também, porque eu tenho a lembrança de cabeça também, mas eu lembro que acho que a própria Lupatec tem cerca de 600, 700 mil, só que ela tinha empresas de serviço de petróleo, que isso eles continuaram, só estão vendendo equipamento, mas nessas ele tinha 1 bi. Então é 1 bi 700, se eu não estou enganado. Acho que... eu vou dar uma pesquisada, pessoal, e depois eu vou postar no grupo lá. Por que eu estou perguntando isso, Felipe? A gente está falando muito de encerramento de recuperação judicial. Quando a empresa vai fazer esse pedido de encerramento? E esse último pedido da empresa, que era justamente com relação a essa adesão à portaria da Procuradoria Geral da Fazenda, é um drive que, particularmente para mim, é até muito mais importante do que a mero encerramento.
Sim. Eu acho que o encerramento é mera formalidade. A empresa já cumpriu, a administradora judicial, que é o responsável por fiscalizar, já informou ao juízo que ela cumpriu os 2 anos e só faltava aquela dependência lá no exterior, que agora também foi cumprida. O Ministério Público até, por 3 vezes, já deu parecer favorável para o encerramento, e aí depois, diante da informação da administradora, ele, não, tudo bem, vamos aguardar então o adimplemento lá fora para depois sim encerrar aqui. Mas é um drive aí que, caso seja aprovado esse acordo aí, a gente está falando de valores aí bem interessantes para a empresa. Talvez até, novamente, ao meu ver, particularmente, mais importante do que o simples encerramento da recuperação judicial, que para mim hoje é uma mera formalidade. Claro. Não, se você pegar o relatório mensal de atividades, eles colocam que o último que eu vi, nem sei porque faz tanto tempo que ainda saindo, o último que eu encontrei foi de maio, agora a gente não sei porque parou de sair. Mas estava lá, se não me engano, a dívida tributária total em 63 milhões ali, né? Você pegar, a gente está falando de um contrato de 17 milhões de reais, se a empresa subir quase 100%, se ela tirar 62 milhões de dívida do nada, e assim, e ainda vai continuar, na verdade, com crédito para assim. Vamos supor que ela vira mesmo, operacionalmente começa a dar lucro. Ela não vai pagar imposto durante, cara, muitos anos pelo patamar que ela tem, do tanto de crédito que ela tem. Então, assim, tem uma vantagem tributária a longo prazo, né? Porque, sabe, bom, o pessoal sempre procura triggers, eu falo, também procuro, eu pego de tudo que é jeito, mas, assim, esse é um trigger de outra natureza, porque ele é estrutural, né? Então, às vezes, pega um trigger que você falou, sai da RJ. É só um reconhecimento, é legal, sai do nome, traz credibilidade, mas não necessariamente traz valor. Isso traz valor, na balança da empresa muda. E quando você fala desses fundos para entrar em índices, para um fundo entrar, é aquilo. No caso de Viver mesmo, também teve relação na entrada de um fundo. Se um fundo entra, eu digo assim, claro, a Elo tem, né? Mas eu digo assim, é que a Elo investe em empresas diferentes da média dos caras, digamos, grandes. Mas se entra um fundo maior, já muda de patamar, até porque tem muito pouco papel. Essa também é outra diferença, porque as empresas que entram em RJ, tem umas aí, cara, você vai ver o capital social, a empresa tem 1 bilhão de ação, entendeu? Então, assim, pô, aquilo não anda, é um transatlântico. A Lupatec tem 29 milhões, então, assim, não é um negócio tão absurdo. Tem empresa que, cara, tem mais de 100 milhões de papéis. Para aquilo andar, é uma loucura. É muito difícil. Então, assim, você tem essas vantagens estruturais e o setor, em teoria, vai aquecer. É isso, né? Assim, nesse sentido. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Rafael, deu a entender a live que a saída da RJ depende das suas dúvidas de crédito com a PGFEM. Ele até falou um par de meses. Eu acho que o Rafael quer falar. Ele já tinha levantado a mão, né, Rafa? Opa, manda aí. Então, turma, vocês comentaram aí, acho que foi o Felipe que comentou o empréstimo, né? Isso aí me acendeu um alerta agora, porque vocês estão lembrando que a Lupatec já fez subscrição recentemente, acho que já tem quase 1 ano, e o valor da subscrição foi qual valor? R$100. E não deu certo porque acabou derretendo o papel, né? E ele não saiu da RJ. Então, acho que a gente deveria ficar um pouco atento em relação à subscrição, porque a Viver fez de sacanagem aquela subscrição, e logo no fechamento da subscrição, ele anunciou a saída da RJ. E um amigo meu comprou R$10 mil ali, faturou muito dinheiro. Não, ele comprou R$1.000 e faturou 10 mil no fechamento ali da subscrição. Por conta desse fator, aí fez todo mundo subscrever. Se vocês olharem a Viver, ela captou naquela brincadeira 40 ou 50 e tantos milhões. Ela foi acima do permitido, né? E usou até lotes adicionais por conta dessa manobra. Acredito que o Rafael Goresti, que eu também sou Rafael, que é o CEO e também é um acionista, como vocês me falaram, que eu também não imaginava, ele conhece essas artimanhas. Eu acredito que ele vai utilizar, porque é 29 milhões de papel, e ele já fez subscrição de R$100, e não é difícil dele fazer novamente isso aí. Então, ele deve estar esperando uma oportunidade para fazer isso aí. Eu não sei quando. É que a subscrição de R$100, na verdade, é uma coisa que quase toda empresa RJ faz, que é uma coisa contratada lá atrás, que ela paga credores com aquilo. Então, assim, é uma coisa anterior. Mesmo no caso de Viver, eu diria até que a subida não foi pela subscrição. A subscrição pode até ter pesado para ela não ter subido mais. Jogou mais papel e tirou valor. Se não tivesse sido a subscrição, para a gente já teria subido ainda mais. Então, assim, isso não quer dizer que... Eu, por exemplo, tem muita gente que tem essa questionamento. Mas aquela foi uma tática dele para pegar o dinheiro do mercado. Não, claro, ele conseguiu colocar dinheiro no caixa, ele se aproveitou, o valor da ação estava absurdo e captou. E se subir 10 vezes no Patec, eu acho que o Rafael tem que fazer isso, porque qualquer pessoa faria isso. Porque, pô, você sabe que a empresa, se bobear, vale 0,70, 0,80, como está agora.
tem um monte de gente pagando R$10 na empresa. Eu vou fazer aqui um aumento de capital mais alto para pegar dinheiro, porque isso é... Eu queria saber qual que é o caixa dela hoje, já que você falou que ela 11 fez. milhões, 11 milhões. Mas assim... Então ele vai fazer subscrição, pode ter certeza. Então, não, 11 milhões é muito baixo. Então, exatamente, mas Ele vai fazer. exatamente, mas qual que era a hipótese das pessoas ali? Esse é o ponto. Porque esse caixa já é 11 milhões há alguns anos, a empresa está sobrevivendo assim, porque ela não gasta tanto. Qual que é o ponto ali? Essa é uma hipótese muito grande, muita gente fala nisso, isso é uma dúvida de muita gente, sempre surge, aliás. Até perguntam, e o Rafael costuma falar que ele não tem esse objetivo, quando já for sobre desconferência, que até diluiria ele e tal. Não, só terminar rapidinho. E aí, tipo, por exemplo, fala até que essas dívidas que ele pegou agora, na verdade, foi porque ele não tem esse objetivo, porque ele está pagando juros em cima disso. Ele já poderia estar subscrevendo agora, aproveitando que a gente falando em contrato. Então, assim, isso não quer dizer que ele não vá fazer. Pode ser que faça. Mas eu acho que não é um martelo fechado. Mas se isso acontecer, é difícil saber se vai ser positivo ou não, porque depende da altura que vai ser, quanto a empresa vai estar valendo em bolsa, se vai ter fechado novos contratos ou não. O número de coisas aí é alto, sabe? Isso que eu ia falar agora, qual vai ser o valor da subscrição, porque o da Viver foi um valor baixo, e até travou a subida, como você mesmo falou. Agora, da Lupatec, eu não faço a menor ideia qual o valor que ele vai jogar. Se ele vai jogar no VPA, que é 4, ou 3,50, né? Ela fica ali entre 3,50 e 4, né? Não sei qual o valor que ele vai jogar. Mas o valor que ele jogar, o papel vai correr próximo àquele valor, e aí no finalzinho ele deve anunciar a saída da RJ, e aí o papel explode e ele cata o dinheiro do mercado. Porque ele não vai trabalhar de graça. Ele não tá fazendo isso com certeza. Não, mas é porque ele também ganhou stock option. As stock options dele eram a valores até abaixo do que tá hoje, eu acho. Então, assim, ganhar dinheiro ele provavelmente já ganhou. E ele é até acionista, né? Ele jogando um valor muito para baixo, acaba que ele diretamente está se prejudicando, como acionista e até financeiramente. E ele também não quer ser diluído, né? Por isso que o pessoal fala. Normalmente, o presidente de uma empresa tem interesse na subscrição para pegar dinheiro. No caso dele, ele vai ser diluído, a menos que ele coloque mais dinheiro. Então, assim, claramente, ele não tem nenhum benefício para fazer subscrição. Pode ser que ele precise, tudo bem. Mas eu não vejo a empresa seguindo isso, e eu acho que quem faz subscrição, como comentaram, sobe menos. Eu acho que é ruim, na verdade, fazer subscrição. E eu acho que ele tem o objetivo de não fazer. Até com relação a essa última subscrição, eu fui estudar a origem dessa subscrição. Ela foi aprovada, posteriormente à aprovação do plano de recuperação judicial, e isso acho que uns 2 anos atrás, o plano foi aprovado até um tempo maior, e essa conversão, até o pessoal falou, mas por que uma subscrição por esse valor, Danton? É um valor que foi pego na época. E até isso, que nem Nepark, tem coisa de R$75 ainda. Que a empresa falou, vou levantar capital aqui. E outra coisa, foi uma subscrição privada, limitada somente para credores. Por exemplo, nós, como acionista, a gente, se fosse uma subscrição que ocorre naturalmente, como em outras empresas, tem aquele fator de conversão, tudo mais, o acionista quem é acionista hoje tem direito a receber X% de ações. Não foi o caso especificamente dessa última subscrição de Lupatec, que foi uma conversão que foi feita especificamente para credores, e aí por esse motivo, aquele valor da subscrição, e assim, a quantidade também que foi feita. Se eu não me engano, não ultrapassou 20 mil, 30 mil papéis, se eu não estou enganado. Era bem pouco, depois confirmar, mas assim, era uma quantia ínfima de papéis em relação ao float que a empresa tem. Diferentemente do caso da Viver, que foram subscrições muito amplas, houve uma diluição em massa, e eu já fui acionista da Viver quando o papel era cotado de 17 centavos, uma coisa assim. E os caras não tinham vergonha de fazer subscrição. O papel cotado de 17 centavos, os caras falaram, vamos fazer subscrição a 18. Então, assim, o papo... eu até falei disso há uns 6 meses atrás no grupo nosso lá. Falei, pessoal, se a Oi quer levantar capital, uma forma dela fazer isso é via subscrição. Mas ela não vai fazer subscrição nos centavos, porque um papel que já está cotado a centavos, fica muito mais difícil de levantar capital cotado a centavos do que ele primeiro fazer um grupamento, e isso não é uma peculiaridade da Oi. Isso eu estou falando com base em outros casos que a gente já teve em bolsa. A empresa chama um grupamento para elevar a cotação, leva o papel para 1 para 10, por exemplo, multiplica essa cotação por 10 e aí sim, chama um levantamento de capital via subscrição com valor bem mais acima. Então, assim, eu acho que no caso de Lupa, pelo menos por agora,
Pode acontecer? Pode, não é impossível de acontecer. Mas respondendo a dúvida, com relação a essa última subscrição, foi em razão disso daí. Foram ações que estavam na mão de alguns credores e houve essa conversão aí. Isso acontece muito, né? Que nem no Lupatec mesmo, Lupatec não, desculpa, Enepar, você tem gente convertendo a R$75, que era lá de trás. Renova também, que é um caso que, enfim, que eu gosto muito por outras razões, mas a cada mês tem gente fazendo subscrição privada, porque eles dão a condição a cada mês se o cara quer ganhar ações ou não. Só que acontece, normalmente quem faz a subscrição, claro que depende, né? Mas algumas vezes quem aceita uma subscrição nesse valor é um credor que já não tem muita esperança em receber tanto pelas vias tradicionais. Provavelmente ele recebe isso e sai queimando em bolsa. Tanto você pegar a Renova, toda vez que dão isso, a ação despenca, porque os caras saem vendendo, eles não querem ter ação. Às vezes é uma pessoa até comum, um advogado lá dos caras, que vai vender aquilo, ele não quer, ele nem entende, né? Então, assim, esse tipo de subscrição privada, como você comentou, é um pouquinho diferente, né? Mas esse é uma pergunta que sempre fazem para ele também em conferência, se quando sair de RJ, se precisa de mais capital, porque de fato o caixa é magro, isso é um fato. O que você pensa em fazer? E ele sempre foge, né? Então, assim, mas ele diz que não tem, mas assim, é o que a gente falou, a realidade se impõe, né? Por exemplo, vamos supor que a empresa ganha um contrato, dispara, a Petrobras também, como qualquer empresa pública, que às vezes é meio complexo para receber, os prazos e tal. Pode ser que ele precise de dinheiro até para rodar a empresa para esses contratos, né? Aí não é impossível que ele faça uma subscrição, ele tem que questionar, vale mais a pena subscrição ou empréstimo? Não tem ideia, né? E vai ter que fazer o cálculo na época. Mas a possibilidade com certeza existe. O Léo comentou aí, não, Inepar não fez a subscrição, só splitou, tá certo. Não, explitou sim, mas é que tem conversão e não de tem ações planos aqui. de subscrição. Não, sim, é que o que eu tô chamando de subscrição, então, de forma errada, tô falando, os acionistas puderam converter as ações, chamando de subscrição porque os caras escolheram. Explitou, claro, é outra coisa, a ação tava 60, foi para 4, que eles subiram um monte. Mas o ponto é, falando assim, é que são esses acionistas que de tempos em tempos têm o direito, acionistas não, desculpa, credores. Eu tô chamando de subscrição aqui, mas pode-se usar outro nome, enfim. Eles têm o direito de converter as ações por determinado valor, né? Isso muitas vezes é chamado de subscrição privada. Eu analiso muito como eu acredito que o mercado é feito de ciclos, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode usar no processo de Inepar, existe no processo lá de Lupa, né? Tanta coincidência aí de estar fechando alguns tipos de contrato também, da RJ, quando na verdade não é isso que vai tirar a empresa do buraco. O que vai tirar a empresa lá do buraco, ela ser uma referência setorial aí, fazer ela fechar contratos, que é o que vem acontecendo, né? Tipo o caso de Lupa mesmo. Eu estava dando uma olhada em números aqui, aquele edital, né? A gente está falando aqui, ó, 1.000 metros, né? Então, é 49 mil metros de cabo polietilena mista, não sei o quê. Aí depois mais 3 mil e poucos. Aí tem esse 24 metros aqui, cabos finos sintéticos uso geral naval. Então, assim, cara, se você pega essa quantidade, eu acho que eu nem somei isso aqui. Vamos ver quanto que dá. Não sei se você tem esse número de cabeça. Alguém comentou, acho que era tanto, não sei, no Twitter, que podia ser 300 milhões, mas eu não... São 53.658 mil metros, é isso? De equipamento, né? Que é tudo calculado em metro aqui, cabo de fibra. Eu acho que são 2 plataformas que eles vão fazer, a Petrobras. E é tudo para Macaé, né? 97% é lá para Macaé. Eu tenho até aqui aberto, ó. 0,05 Macaé, Rio de Janeiro 0,2, centro, mas tem aqui 99,95 centro 2051, que é a parte de Macaé. Isso é uma coisa assim, que nem Danton estuda bastante há muito tempo, Felipão, Matheus, ele está em cima, entre outras pessoas, para pegar e comentar. Mas quando me perguntam assim, mas por que a Lupa? Não tem outras empresas, né? Fala assim, cara, ela é referência nacional nisso, ela está num pleito de RJ aí, mas isso talvez seja momentâneo, entendeu? E assim, BNDES é um acionista, o próprio diretor, o presidente, é um acionista. O mercado tem um float baixo, porém, você vê que o pessoal tá ali porque acredita, quem conhece, né? Quem tem uma parte do float aí, acredito que, assim, o pessoal sabe o que está fazendo, né? Porque
Quantas empresas dessas que tem a nível nacional, do tamanho dela, que tem a capacidade de produção, a capacidade de entrega, de cumprir prazo, Sim. entendeu? E assim, eu, pelo pouco que eu estudei até hoje, venho acompanhando uma coisa ou outra, eu enxergo que a Lupatec, ela, além de ser uma grande referência nisso daí, ela se envolveu nessa recuperação, não foi talvez pelo fato operacional dela. Eu acho que o fato principal foi ela ter se aprisionado em um único cliente, que foi a maior causa assim de tudo, fez empréstimo, talvez na época. É que se você pegar lá atrás, na verdade, a constituição dela, depois de interromper, mas como empresa foi muitas aquisições, né? Então você teve 20 aquisições seguidas ali, porque ela queria atender, digamos assim, tudo que a Petrobras precisava para petróleo. Acho que até, enfim, o BNDES também tipo uma hora a coisa aquele representante que, beleza, ele vende uma coisinha aqui, mas quando ele pega uma rede, ele fala assim, não, a minha vida é isso aqui, não, sabe? Isso que é o que mais me preocupava quando eu comecei a contar no Lupatec. Porém, o quê? Como eu já afirmei aqui e falo, eu olho a Petrobras hoje e olho a Petrobras em 2014, 15, até 16 ali, tipo, com outros olhos. A gente tem uma perspectiva muito mais positiva, entendeu? Por quê? Porque eu falo que é a gestão que vem sendo montada ali, uma coisa mais transparente, e querendo ou não, todo mundo aqui é brasileiro, né? Independente de cor, independente de credo, independente de lado político, independente de qualquer coisa. Uma coisa é, assim, admissível, é o quê? A empresa vem tendo resultado que nunca teve. E ela sempre teve uma produção equivalente a isso. Então, assim, hoje, a Lupatec de hoje, amarrada à Petrobras de hoje, comparando a Petrobras do passado, que amarrou a Lupatec no passado, a gente tem uma outra projeção de estímulo ali da empresa, né? Tanto que o quê? Eu falo que isso, beleza, você falou 78% do faturamento lá de Lupa, tem a originalização... Não, desculpa, isso daí eu acho que é a quantidade de petróleo excedida pela Petrobras total no Brasil. De Lupa eu não lembro quanto é. É muito alto, mas eu não sei quanto. Então, mas eu chuto que seja por aí ou até mais. Eu acho que até mais, bobear, é capaz de ser mais de 80, mas eu não tenho dado. Não, sim, eu também não tenho. Isso é uma mera informação nossa que para a gente poder criar um cenário. A Lupatec tipo, engatando uma força e fechando esse baita contrato. Qual que é o próximo passo dela? É fechar mais contratos, seja na América Latina, seja a nível nacional, se ela conseguir ter uma entrega a nível internacional, que eu não sei se é o caso de Lupatec, não sei nem se é o alvo dela hoje isso, né? Porém, assim, eu falo que vai abrir um caminho, assim, um laço de caminho absurdo ali para a empresa. Eu acho que o que o Rafael fez de interessante, recentemente, assim, dá para dizer, foi essa coisa de tentar diversificar dentro do que dava, né? Que é a história dos carros, dos postes, assim, porque é o que eu falei, a empresa nem tem um caixa tão grande e adaptou a fábrica de Feliz e você vê ali, você nem vê o caixa ter caído tanto. É uma empresa que tem um caixa magro. Provavelmente você imagina, para a empresa fazer uma adaptação, sei lá, custa alguns milhões, eu pelo menos estaria. Você vê ali, não mexeu tanto no caixa, conquistou um contrato magro ali, tudo bem, 1 milhão, mas assim, já está vendendo para a distribuidora de energia, já é outra coisa. A questão das eólicas offshore agora, claro que é uma coisa até independente dela, né? Tipo, o mercado está se movendo para isso, mas vai ser um grande comprador de cabos. Esses cabos sintéticos também de poliamida, que são até o que... poliamida é dessa licitação, mas tem polietileno, tem outros, são muito usados para embarcação naval também, que era uma coisa que, até onde eu saiba, eles quase não tinham mercado. E aquilo, o Rafael, nas conferências também, ele sempre fala que a aceitação é boa. Nunca vi ele falar que foi ruim, ele sempre fala que os clientes recebem bem, mas ele diz que a aceitação está sendo boa, então assim, é mais o mercado. Então o que eu vejo, principalmente de 1 ano e meio para cá, é a empresa adaptando a capacidade ociosa para fazer outras coisas, e claro, podem não virar tanto quanto se espera. Mas se virar alguma coisa já é muito, porque é tudo custo fixo que não tá virando, né? Assim, porque a empresa tem disparado. Mudasse isso devido a... Não tem nenhuma empresa
que chegue, sei lá, vamos chutar o número aí, vai, 15% do que ela produz, né? Acho que nem Eu isso, estaria né? que não, principalmente capacidade instalada. Não Gigantesca. tem. O, De o entrega para Rafael essas. também fez outra pergunta aqui da questão eólica, na verdade esse mercado ainda não existe, que está sendo regulamentado no Brasil que vão ter eólicas offshore, ou seja, em alto mar. E para isso vai precisar de cabos e o que dizem de projeção, assim, óbvio que eu não sei, que seria muito mais cabo até do que a própria Petrobras usa, só que isso foi o que o próprio Rafael falou, o mercado para 2025. Então assim, o mercado ainda não existe. Pedido para isso vai demorar, mas isso já está feito. Tá? Os CEOs, você pega a Eng, os caras estão em conferência de resultados, eólica offshore já é uma realidade, só que até sair da realidade assim, que está nos planos, já tem orçamento, é que vai demorar, vão demorar alguns anos. Com certeza. Tanto que está acabando a regulamentação no Congresso, né? Isso até já vi gente até grande assim, falando disso, não como driver para ela, mas driver para esse tipo de setor. É que o Danto comentou, uma empresa pequena, né? Os caras grandes não olham no Patec. Mas tem muita gente apostando coisa em cima de eólica offshore em outros setores, nem em bolsa em si, mas tem muito dinheiro nisso. Aliado a isso daí, até respondendo o Antônio Marcos, ele fala que o que está chamando a atenção é o volume negociado nos últimos dias e grandes players se posicionando. Enquanto vocês conversavam aí, eu abri aqui o gráfico meu mensal, que é o de maior período, e notei aqui que a última vez que o papel ele conseguiu furar a média móvel de 21 períodos, isso no gráfico mensal, não se trata de recomendação de compra ou venda, tá, galera? É só uma constatação que eu estou olhando aqui no gráfico. A última vez que a Lupatec fez isso, ocorreu em março de 2021, que foi quando teve aquela alta, Felipe, que você citou aí. O papel fez mínima na região ali de R$ 1,90, mais ou menos, e máxima em R$ 10,79. E depois disso ele teve outras altas até bater aquele topo em maio de 2021 em 11,86. Então, assim, nesse mês agora de setembro, a empresa está, até o momento, tá? A gente tem que esperar, obviamente, o fechamento do mês. Mas nesse exato momento, no fechamento de hoje, ela está acima da média móvel de 21 períodos, e a última vez que isso aconteceu foi lá em março de 2021. Então, a gente está falando aí de 19 meses. 19 meses atrás, ela havia rompido a 21, teve aquela alta excepcional lá no início do ano de 2021, e agora, pela primeira vez, depois daquela alta lá, ela novamente está até esse momento, está rompendo a média móvel de 21 períodos. Então, assim, realmente é algo para quem acompanha o gráfico ficar atento, né, a esse fato. Eu abri aqui rapidinho só para mostrar. A primeira vez foi aqui, ó. A 21, essa média rosa. Ela rompeu aqui em março. Foi a primeira vez que ela havia conseguido fechar acima, né? E depois de algum tempo, como eu falei, de lá para cá foram 19 meses. Nesse mês ela está conseguindo novamente, eu não sei se dá para todos enxergarem aí, eu vou destacar um pouco mais a média de 21 aqui. Eu não sei se dá para enxergar aí, mas nesse mês ela está novamente conseguindo superar essa média de 21 aí. Então, é algo a se observar. Uma coisa que é interessantíssima, né? O pessoal, quando manda aquele Times in Trade lá, o pessoal vem no particular, pergunta, fala assim, Guilherme, mas o que quer dizer isso? O que você está querendo mostrar? Porque eu não entendo que você está querendo mostrar os principais compradores. Assim, o que a gente quer mostrar, pessoal? Quem que está chegando no papel ali, né? Então, se você pega o último mês do BS, por exemplo, ela não sabe o que ela faz. Eu ainda suspeito que ela tenha algum certo prejuízo ainda, então ela dá esses pi, porque ela que puxa o papel a maioria das vezes. Quando não é ela, a XP também tá full comprada. Tá full comprada. Mostra isso para ali junto ao que você tem um ponto de vista a mais. Da mesma forma que hoje no final do dia eu tinha mandado o gráfico mensal também lá. Porque eu achei bacana de ver ela tá rompendo uma linha de tendência, se você pegar aquele principal topo,
agora. E isso era uma coisa que não acontecia há muito tempo. Entendeu? Então, assim, e uma outra observaçãozinha. No gráfico lá do Danton, eu não sei se vocês viram, mas a parte inferior da banda está em R$ 6,70. Para um papel que rompe a média central da banda, que é o que está tendo agora, rompeu uma outra média, que é a de 21 períodos, relevantíssima. Ela tem uma característica de testar novas regiões. Então, assim, a gente não está fazendo live, galera, para vocês saírem daqui com a cabeça e amanhã ir lá e pum, vender a casa e comprar lupa. Ninguém aqui tem culhão para isso. A gente estuda, a gente vive o papel no dia a dia. Hoje, o Danton falou, você que estava lá, eu falei, você também estava no 90, né? Então, você estava no 90. Então, assim, a gente briga para defender o nosso capital também. E, assim, quando eles enxergam que tem uma certa defesa ali, que tem pessoas por trás, que não é só a instituição, entendeu? A gente tranquiliza muita gente com isso aí. Tipo, fazendo, mostrando, mas não recomendando, que fique claro. A gente nunca recomendou nada e a gente nunca vai recomendar nada. A gente, principalmente Danton, vem desde 2008 aí expondo o ponto de vista dele, sem ganhar R$1, sem cobrar nada e só para mostrar que ele tem uma estratégia que funciona. E muita gente do grupo lá sabe que a estratégia funciona. Não é com um papel, não é com dois, não é porque Recurso não anda que a estratégia não funciona. Cada papel tem o seu momento, cada papel tem o ciclo. Se todo mundo acha que a gente comenta o que a gente comenta, o Danton comenta o que ele comenta lá, e ele fica assim, de frente para a tela, tá totalmente enganado, entendeu? Quer falar de novo, Rafael? Você quer fazer mais uma observação? Por favor. Só tira o microfone aí que tá mutado. Ah, tá. Eu ia fazer uma pergunta em relação ao Conselho Administrativo da Lupatec. Por ela estar em RJ, o Conselho é independente? Porque na Oi é independente para que ocorra a execução do plano estratégico. E por isso que a cotação está geralmente baixa, porque por ser independente não é atrativo para a acionista tomar o controle ainda. Quando ela sair, para onde ela mudar essa perspectiva. A Lupatec, como que é esse conselho? É independente ou não? Porque vocês falaram que o dono também tem 12%, né? Fiquei curioso em relação ao conselho. Eu sei que o Rafael também está no conselho, que eu sei, se eu não estou enganado. Eu vou te confessar que eu não lembro agora o resto da composição, mas até onde eu saiba é uma composição livre, digamos assim, porque eu acho que a Oi eu não sei exatamente a razão, tem alguma coisa, não sei porque é assim, mas até onde eu saiba da Lupatec não tem essa questão. Mas eu não tenho certeza absoluta, eu vou até procurar a composição certinha. Com relação à Lupatec, não tem nenhuma trava com relação a conselho, não. Inclusive, até nessa última votação que teve mais recente, a gente chegou a fazer um movimento para tentar indicar conselho. O pessoal que está online aí, alguns até provavelmente vão se lembrar, mas a gente só não conseguiu, até isso o próprio Rafael nos respondeu, o Rafael não, a administradora judicial, aliás, uma pessoa ligada à administradora judicial, nos respondeu falando que já havia passado o prazo de indicação. A gente ficou sabendo que dessa eleição ia ter muito em cima e tudo mais. Então, acabou que a gente não conseguiu, dentro do prazo estipulado mínimo lá, indicar essa pessoa. Mas, com relação a algum óbice, na Lupatec não havia, em razão dessa peculiaridade de estar em RJ. A Oi provavelmente pode ser algum outro motivo. A Oi eu achava que era uma coisa da Anatel, mas eu não tenho certeza. Não sei se vendo aí, ó, o Estatuto Social de Lupatec, Estatuto Social de Lupatec prevê uma administração que seja composta de no mínimo 5 e no máximo 9 membros, de até um número suplentes. O Conselho de Administração deverá ser composto, em sua maioria, por conselheiros independentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, com mando unificado e com duração de 2 anos permitida por reeleição. Entendeu? Então, provavelmente, eu não sei se tem uma parcialidade nisso, mas soa como independente. Tá parecendo independente, não tá parecendo
Que você tem 10%, você pode comandar a empresa, algo nesse sentido. Não, acho que parece que sou independente. Aí aqui tá no site, aqui da Lupatec mesmo, depois eu vou até mandar no grupo lá, Rafael, já vou até mandar agora e você dá uma olhada lá, ó. Isso vai pesar na subscrição se o Rafael for fazer, porque ele pode perder o controle depois. Eu acho que até Exato. por isso que eu acho que ele não tem tanto interesse, sabe? Mas Né? Aí, ó, a diretoria é composta atualmente por 2 diretores eleitos pelo Conselho de Administração com mandato de 1 ano, renovável. Então, o mandato dele é de 1 ano, né? uhum. Vocês comentaram que existem 3 empresas grandes que fazem cabo de ancoragem no mundo? Eu acho que tem 2 concorrentes, né? Uma e tem uma outra que eu não tô lembrando o nome agora. Eu te confesso, as outras 2 acho que são menores que o Lupatec, no seu tamanho exato, mas é que se você olhar as últimas licitações de cabos que teve, sempre foram só essas 3 que participaram. A Lupatec, a Cordoaria, que na verdade foi a empresa que a Lupatec comprou, o cara saiu da Lupatec e reabriu a empresa dele, até, enfim, Sim. quebrando o contrato, e tem uma terceira. São basicamente essas 3 que costumam concorrer e que tem escala também para concorrer. Porque a gente vê solicitações da Petrobras nos lances, né? Então, realmente, vai ser difícil para o Rafael fazer subscrição, porque ele sabe que se fizer, as outras vão entrar, vão tomar o controle. Então, ele também está com a cabeça ele está com a corda no pescoço. Por isso que ele não deve ter. Vocês perguntam, ele fica receoso, até ele deve pensar isso aí, porque realmente, como é um mercado único, e se você pegar o controle, já era. Você pegou a empresa para você e você faz a incorporação igual a Domo fez, né? Para pegar a Domo, tiveram que comprar 51%, depois incorporou e deu banana para os acionistas. Em vez de pegar o 4 bi e quebrar, né, eram 6 bi de crédito, pagar 4 bi para a Domo e ficar com 6, né? No caso, a PetroRio. Ficar com 2 AV, né? 2 bi a mais. Ela não fez isso, ela incorporou a Domo e pagou 1,80 e não deu os 4 bi para a Domo. Então, a empresa não vale aquilo lá, ela vale o crédito, né? Então, isso aí foi uma E é um sacanagem. dos motivos pelo qual ela está sendo negociada, né, Rafael? Com a PetroRio. Aí PetroRio vai acabar assumindo 100% lá Ela comprou martelo, né? a Quebrar o martelo, né? 6 bi de crédito. E vai acabar abatendo esse crédito aí. Daria Isso também é para vantagem da Lupa do futuro, né? Que ela tem também esse. Com certeza é mais de um bi somando tudo que vai poder utilizar para isso. Então, assim, ela não vai pagar imposto durante muito tempo, em teoria. Muito. Eu acredito Talvez o que resto da minha vida, você fala assim, mas enfim. a parte mais valiosa dela acaba que nem sempre fica sendo aqueles 5% de martelo lá, de comprar o martelo, mas sim os créditos que ela tem a compensar. Vocês comentaram que a Lupatec tem crédito. Qual é o valor do crédito que a Lupatec Então, tem? eu acho que é 1,7 bi no total. Eu estava falando até de Lupatec, né? Então, por isso que eu falei, Lupatec nunca vai pagar, porque assim, eu não vejo ela tendo lucros tão grandes. Esse drive do crédito é algo que a gente tem que averiguar, saber o valor certinho, mas, como eu falei, de cabeça, eu me recordo do Rafael, CEO da empresa, falar entre 600 a 1 bi. Uma coisa eu acho que é pelo menos isso. Eu posso estar chutando pro alto, mas é pelo menos 600. Se for mais de 500 milhões, já é significativo. Por isso que ele deve ter receio de fazer a subscrição do pessoal ir lá, pegar a empresa, incorporar e pegar o crédito, né? E ele ganhar a banana, porque ele não vai receber esse dinheiro. Então é interessante. Ele realmente está com a corda no pescoço. Ele não pode fazer subscrição à torta direita, senão ele realmente perde o controle ali. Isso me dá mais segurança, em partes. Claro, não, o risco existe, mas o risco existe. Acho que alguém levantou a mão aí também, eu tinha visto. Carlos aí. Pessoal, se puder falar um pouquinho, me diz uma coisa, qual que é o valor de mercado da Lupatec hoje mesmo? Eu não sei quando foi baseado no fechamento de hoje, mas está algo entre 130 a 150 milhões, né? Mais ou menos. Então, só em crédito fiscal aí, eles têm um valor bem considerado, né? Sim, 4 vezes o valor de mercado, vai. No mínimo que a gente está pensando é que seria 4 vezes o valor de mercado. Pode chegar a 8, né? E outra coisa, os contratos que ela tem, que a Lupatec tem firmado, os contratos certos, firmados, está em que valor mesmo?
Então, depende, né? Porque depende do tamanho da licitação da Petrobras, depende de qual produto, mas assim, realmente varia muito. Ela tem contrato com a Petrobras de 100 mil e tem contrato de 20 milhões. Então, assim, depende muito do escopo, mas o que aconteceu recentemente, que eu acho que muita gente olhou para o papel, é que tem essa licitação de cabos aí muito grande, que ela tá, até o que tudo indica, ela participou, né? Enfim, tudo que a gente sabe, ela deveria ter participado, tinha condições, e teve várias licitações de válvulas ali, teve até uma que mandaram as propostas outro dia, que são grandes, né? Eu não sei o valor exato delas, mas são licitações de mais, sei lá, de 5, 10, 20 milhões. Então, assim, você pegar esse valor de mercado dela é bem significativo, né? Nos próximos dias tem mais algumas, né? Eu tava olhando também. E esse processo aí da empresa de cabos, da São Leopoldo, que vendeu para ela, que ela não podia concorrer com a Lupatec e acabou abrindo concorrência. Tem uma ação, né, correndo aí. Então, a Lupatec chegou a ganhar a situação de fase de conhecimento, né? O juiz reconheceu que tem que indenizar, só que agora ela não consegue cobrar a Cordoaria São Leopoldo para pegar o valor. Eu não sei muito bem a razão, porque poderia até, sei lá, tentar penhorar os contratos que ela tem com a Petrobras, enfim, mas aparentemente eles não estão conseguindo pegar o dinheiro. Mas eles já ganharam em fase de conhecimento que eles têm direito ao valor. Eles comunicaram. Mas eles poderiam estar participando dessa licitação também? Não, né? Então, essa é a discussão. Em teoria, não, foi até o que o Danta comentou. Eu também entendo que não, mas ela até já ganhou licitações de cabos contra a Lupatec esse ano aí. Mas, no meu entendimento, não poderia. Mas É algo que futuramente pode ser discutido em juízo novamente, né? Porque até essa ação que a Lupa já havia ganhado em desfavor da Cordoaria é justamente um impeditivo que eles teriam de participar de licitações que a Lupa fizesse parte. E caso, ainda assim, eles insistissem, a empresa, no caso a Lupatec, pode futuramente estar pedindo um ressarcimento ou indenização em razão dessa quebra contratual aí. A Lupatec já notificou o juiz lá, não sei se foi o juiz, mas o pessoal lá dessa ação dos 40 milhões notificaram esse pessoal de São Leopoldo. Eles não respondeu. Aí o Rafael falou que vai partir agora para penhora. Só que ele falou que penhora leva mais tempo. Eu coloquei no mínimo 1 ano. Então, só daqui 1 ano fechando para pegar o imóvel. Não quer dizer que vai vendê-lo ainda. Vai pegar os 40 milhões correspondentes a imóveis. Depois vai vender. Então, você joga em 1 ano, 1 ano e meio. Tá bom? Não tem problema. Mas eu também, eu trabalho na área jurídica aí de tribunais, e também esse caso aí, eu até esqueci antes, eu queria perguntar também desse caso aí. Me parece que fica bem no jeito aí de solicitar a penhora de crédito, né? Junto à Petrobras, né? Tem os contratos, né? Porque eu sou oficial de justiça, inclusive, é bem comum eu realizar aqui a penhora de créditos, né? Créditos de empresas, né? Então, eu acho que com relação à Petrobras, que é uma empresa a nível, imagina, né, uma das maiores do Brasil, aí ficaria bem tranquilo nessa questão. E eu acho que se a Cordoaria aí participar da licitação e porventura tiver a melhor proposta, é bem cabível aí recurso da Lupatec nesse sentido aí com a Petrobras aí, né, com a realização aí da licitação, né? É fácil de derrubar, né, o concorrente nesse caso aí, né, tendo a decisão judicial favorável aí, né? De pugnar, né? Tem bastante pugnação, né? Tem bastante pugnação nesse meio aí, né? Tem bastante pugnação. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Para perguntar aí? Tem uma empresa chamada MFX na Bahia, o Fernando falou. Ano passado começou a assinar o Mateusão. Fernando mandou, não sei se é concorrente direto, ele até mandou aqui o site, MFX do Brasil. Também faz cabo. Depois eu vou dar uma olhada aqui, cara. Gostei de saber, Fernandão. Obrigado, viu? Obrigado aí. Ele manda no chat. Eu vou dar até uma olhada aqui, que é interessante, né? Para quem investe, para quem gosta, né? Saber o que está fazendo, saber quem são os concorrentes aí, no caso, também, né? Isso é muito importante, porque
nós temos uma visão de que Lupatec hoje é uma referência nacional, talvez não, é a maior nacional hoje, né? Só que tem sempre um que chega no final, toma um contrato aqui, toma outro ali, então é importante a gente ficar de olho nisso aí. Alguém tem mais Saber algum? se é homologado também, né? Às vezes a empresa é do segmento, mas não é homologado, por exemplo, pela Petrobras. Então tem essa questão também. O que é muito importante, exemplo, tem um conhecido que ele tem uma empresa, um conhecido bem próximo, ele tem uma empresa que ela vende aqueles tubos de ferro da extração de minério. Então, para ele entrar na Vale, o exemplo, eu lembro que o contrato dele da Caterpillar demorou 7 anos para ter uma validação. Caramba. O da Vale foi para 11. Eles fecharam, aí eles mandavam o produto, eles testavam, voltava. E ele lá na filinha. No 12º ano, isso 2021, 2020, primeiro contrato. Mas assim, é contrato assim que é fora de base. É contrato assim que é astronômico, entendeu? Porque você imagina, a extração de minério, ela sai, ela vem por um tubo de ferro, é um ferro muito resistente. Esse ferro, um exemplo, eu não sei quanto é o tempo, né? Mas esse ferro dura em torno de 3 horas de extração corrente mesmo, entendeu? Então, vamos supor que rode 24 horas, ele vai trocar 8 vezes esse ferro da máquina que extrai o minério. Então, esse conhecido vendia isso. Ele vendia um ferro mais duradouro, que durava ali, um exemplo, tá, pessoal? Que durava 20 minutos de extração a mais, que reduzia X custo. Então, até ele conseguir provar, mostrar que esse material, ele realmente era tipo, bem legal, demorou 11 anos, galera. Demorou 11 anos. Bom, eu acho que é isso, Felipão. Eu acho que é isso. Eu tenho a te agradecer aí. Acredito que o Danton vai dar mais uma palavra aí também. Mas agradecer esse bate-papo, pedir uma desculpa aí, que eu acho que foi até em função lá do Twitter, aquele início que a gente teve tão legal. Depois eu vou ver de mexer, colocar tipo nessa gravação aqui. Provavelmente vou estar subindo no YouTube, depois eu mando para você, mando para o pessoal lá do grupo, você está no grupo também. Claro. E vamos aí, cara, o que a gente puder trocar de informação sobre Lupatec, ações que estão em iminência de romper um pivô, de fazer alguma coisa, joga lá no grupo, pessoal. A nossa intenção, mais uma vez falando, não é gerir um grupo onde a gente fale o que as pessoas devam fazer, entendeu? Sim pegar, ensinar para a pessoa o que ela deve olhar para poder executar ali alguma ação que vai dar uma desenvoltura financeira legal aí para a vida dela. Até porque nós não somos gestores, a gente não tem uma certificação de mercado para isso. Nós somos meros especuladores aí, tanto há muito mais tempo, você está na bolsa aí também já tem um tempo, eu estou há 3 para 4 anos aí, e assim, meramente troca de conhecimento, mais nada. Quer falar alguma coisa, Danton? Não, é isso aí. Agradecer mesmo o Felipe pela disponibilidade, né? É uma pessoa que a gente conheceu agora recentemente, mas é grande estudioso. São essas pessoas que a gente procura para crescer, para agregar, né? E aquele negócio, né? Quanto mais olhos, consequentemente, mais oportunidades vão aparecer. E é importante a gente reunir esse pessoal interessado em aprender, interessado em estudar, porque são assim que a gente consegue montar um grupo vencedor, né? E assim, o bate-papo foi super legal, né? Apesar do inconveniente aí que aconteceu. Mas agradecer mais uma vez, Felipe, todo o pessoal aí que tirou um tempinho aí para estar acompanhando, para estar batendo esse papo aí. Como o Guilherme falou aí, nós somos meros aprendizes, a gente sempre está aprendendo todo dia, ninguém é conhecedor de tudo. E assim, obviamente,
tentando mais acertar do que errar, que lá no final o resultado sempre será positivo. Agradecer mesmo a todos, o Felipe, e estamos aí. Bom, agradecer vocês aí, valeu, pessoal. E desculpa alguma coisa também que às vezes não sabia direito, mas acho que tentei entender dentro do que dava. E bom, só fazer o jabazinho, eu tenho o canal no YouTube lá também, o Beleza. Tops, faço podcast lá também, quem quiser ver, tá lá. Vamos combinar esse podcast. Você está em São Paulo? Tô em São Paulo. Eu estou em Alphaville, aqui em Barueri. Ah, tá perto. Vamos combinar. E, pessoal, para quem perguntou no chat aí sobre o grupo, entra no @trader do Cerrado lá no Instagram, manda uma mensagem, aí o suporte ele vai mandar para vocês lá o numerinho para vocês mandarem um oi, aí você já recebe o link automático lá. Beleza? Felipão, obrigado. Mateusão, tamo junto. Bora fechar a semana na máxima, hein? Tamo junto. Obrigado. Até amanhã, pessoal. E bom pregão a todos. Valeu, obrigado.